Antiga História do Brasil. Introdução. Fenícios, descobridores e colonizadores do Brasil. Milhares de obras já foram escritas apresentando a tese de que os pré-egípcios teriam saído da América do Sul, e que foi também aqui o berço da civilização europeia. Frequentemente vemos surgirem aqui e ali indícios que reavivam essa tese, e volta a manchetes o assunto, seja devido a escavações, quando se descobrem prováveis cidades soterradas, túneis e cavernas com objetos de origem antiga, ou inscrições petroglíficas, seja porque algum cientista venha a países sul-americanos. O Brasil tem sido, talvez, o menos estudado em assuntos arqueológicos ou, esporadicamente, um cientista estrangeiro descobre aqui e ali um indício e chama nossa atenção, olhe aqui, ali. Mas ultimamente tem sido despertada a consciência dos brasileiros para a necessidade de conhecer melhor a sua terra, a sua origem. Tem havido, mesmo, grande interesse em tudo o que se relaciona com a nossa terra. O dizer-se que os índios brasileiros nasceram autóctones há 50 ou 100 mil anos é teoria já não muito aceita, ou dizer-se que os primeiros habitantes da terra surgiram na África ou na Ásia, e um bocadinho no Brasil, é assunto para estudar-se com maior profundidade. Mas o afirmar-se que os primitivos brasileiros emigraram do lendário continente Atlântida, via Venezuela, ou chegaram em Pirogas, ou desceram dos Andes, ou são pré-egípcios, ou grande parte descende dos fenícios, ou porque nossos índios possuem uma memória do dilúvio, é assunto para estudar-se mais ainda. A história existe, mas ela é também uma teoria que poderá ser ampliada ou até renegadas algumas de suas verdades. As teorias e verdades aristotélicas dominaram a civilização durante mais de 1000 anos e, tentando reformular essas verdades, muitos cientistas morreram em fogueiras, quando os senhores da verdade oficial achavam que a nova verdade poria em perigo sua hegemonia sobre os homens. Se tivermos que amanhã reformular a história brasileira, por que não o fazermos, a bem da verdade? Se aqui e ali aparecem indícios de que os fenícios descobriram e colonizaram parte do Brasil há 3000 anos, estudemos os indícios, os sinais de sua passagem, as escritas cuneiformes, as inscrições petroglíficas, a mão encarnada que alguém deixou gravada na pedra ou a marca noutra pedra que deixaram para indicar que por aqui passaram outros. A obra que ora apresentamos, Antiga História do Brasil, de 1100 a 1500 B.C., de Ludwig Schoenagen, é um desafio. Desafio aos arqueólogos, geógrafos, geólogos, aos antropólogos, filólogos, etimólogos, indianistas, aos prefeitos de municípios, governos de estados brasileiros, desafio a todos os brasileiros, para que estudem e expliquem melhor a sua terra, a sua gente, suas heranças mais remotas. Desafio lançado por esse austríaco em 1928 e que se perdeu na restrita área do Piauí, quando a imprensa oficial de Teresina lançou essa obra em primeira edição e seus poucos exemplares desapareceram no manuseio de mão em mão. Desafio que volta a ser lançado na reedição desta obra de excepcional valor para os estudos da origem brasileira, quando as teses de seu autor vêm despertando intensa curiosidade e está merecendo até apoio oficial. Ao tomar o leitor este livro às mãos, por certo se fará perguntas que talvez nunca tenha ouvido, como, por exemplo, foi Pedro Álvares Cabral quem descobriu o Brasil em 1500 d.C. ou navegadores fenícios em 1100 a.C. Cabral o terá descoberto por acaso como narram os compêndios de história, ou ele já conhecia, detalhadamente, a descrição feita pelo historiador grego Diodoro, no século I a.C., na sua História Universal, ou teria Cabral em mãos a carta de navegação, descrevendo as costas do Brasil, confeccionada por Toscanelli, a mando de Fernando Teles, em 1473, onde fica a lendária Insula Septense Vitatum, ou Ilha das Sete Cidades, que os romanos tanto buscavam, já aparecia a sua descrição em latim numa crônica de Porto Cali, Porto, em 740 d.C., como sendo o Novo Éden, a Ilha dos Sete Povos, onde existiam ouro e muitas outras riquezas. Ficaria nos Açores, na Ilha da Madeira,
nas Antilhas ou nas costas do Piauí. No Brasil, quais os primeiros mineradores que exploraram ouro e pedras preciosas no Brasil? Os portugueses ou engenheiros egípcios buscavam apenas ouro e metais preciosos ou também salitre para o embalsamamento de seus mortos, ou engenheiros mandados pelos reis Davi e Salomão, em aliança com o rei Irã, nos anos 991 a 960 antes da era cristã. Quem primeiro oficiou funções religiosas aos índios brasileiros? Henrique de Coimbra ou sacerdotes da Ordem dos Magos da Caldeia, da Suméria ou da Mesopotâmia? Foram os portugueses os primeiros a exportarem pau-brasil, mas, se nas memórias de Georges Fournier, da Marinha Francesa, não consta que os bretões e normandos já traficavam com os selvagens do Rio São Francisco, que lhes vendiam o pau-brasil. Perguntas dessa natureza estão implícitas nesta admirável obra de Ludwig Schoenagen, que pode ser lida até por leitores de literatura circunstancial, como se lê um livro de mistério, tal o interesse que nos desperta, mas é obra de exaustiva pesquisa. A primeira edição de Antiga História do Brasil é de 1928, da imprensa oficial de Teresina, e menciona sob o título, Tratado Histórico de Ludovico Schoenagen, professor de Filosofia e História. Como vemos, o autor assinou-se, não sabemos se por espontânea vontade, como Ludovico. Preferimos, na sua reedição, conservar-lhe o nome original, que é Ludwig. Pouco se sabe a seu respeito. Em Teresina existe uma memória no povo de que por aqui passou esse alemão calmo e grandalhão que ensina história e bebia cachaça nas horas de folga, andava estudando umas ruínas pelo estado do Piauí e outros do Nordeste, e que chegou a Teresina no primeiro quartel deste século, não se sabe de onde, e morreu sem deixar rastro, não se sabe de que, e andava rabiscando uns manuscritos sobre a origem da raça tupi, lendo tudo o que era pedra espalhada por aí. Seu nome é tão complicado que muitos o chamavam Chovenágua. É muito pouco para se situar um estudioso de seu quilate. No livro Roteiro das Sete Cidades, de autoria de Vitor Gonçalves Neto, publicado pela imprensa oficial de Teresina, para as edições Aldeias Altas, de Caxias, Maranhão, em 1963, livro gostoso de se ler, em que descreve as sete cidades e cita vários trechos deste livro de Schoenagen. Comentando-o através de personagens bem típicos, o autor faz o seguinte oferecimento. A memória de Ludovico Schoenagen, professor de História e Filosofia, que em maio de 1928 levantou a tese meio absurda de que os fenícios foram os primeiros habitantes do Piauí. Em sua opinião, as sete cidades serviram de sede da Ordem e do Congresso dos Povos Tupis. Nasceu em qualquer lugar da velha Áustria de anteguerras, morreu talvez de fome, aqui, em algum canto do Nordeste do Brasil. Orai por ele. Encontramos na Biblioteca Nacional um livreto intitulado, Meios de Melhorar a Situação Econômica e Moral da População do Interior do Amazonas, Conferência dos Doutores Ludwig Schoenagen, membro da Sociedade de Geografia Comercial de Viena, da Áustria, e Luciano Pereira da Silva, publicista Rio de Janeiro, Tipografia do Jornal do Comércio, 1912. Esse livreto reproduz as conferências que fizeram esses dois estudiosos no Salão Nobre da Associação Comercial do Amazonas, na noite de 15 de agosto de 1910. Ali não só este autor se escreve com o nome original de Ludwig, como na conferência seguinte, Luciano Pereira da Silva refere-se constantemente às opiniões de seu colega, citando sempre o Dr. Ludwig. Na sua conferência, cita Schoenagen que com o deputado federal Monteiro Lopes, meu companheiro de viagem até a fronteira peruana, estivemos com as pessoas mais distintas de Tefé, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Santa Rita e outros. Estacionamos nessa viagem em mais de 40 cidades, vilas e povoações. Eu mesmo visitei 5 seringais, nos quais examinei. Mais adiante, a PAG 14, opina, há ainda uma outra objeção importantíssima, segundo meu plano de colonização, talvez 10.000 famílias poderiam ser domiciliadas aqui como colonos. E ainda, quando os cearenses virem que como colonos domiciliados
podem encontrar para si e para suas famílias uma vida melhor e um lucro mais alto que viajando como nômades de um lado para o outro do país. Vemos por aí que Ludwig Schoenagen já andava em 1910 percorrendo o Brasil e estudando as condições sociais do povo brasileiro. Posteriormente, iniciou longo curso de viagens por todo o interior do Norte e Nordeste, cremos que também do Sul, tendo estado no Espírito Santo, estudando o aspecto das inscrições petroglíficas encontradas em todo o território brasileiro. Infelizmente não temos maiores dados sobre ele, quando e onde morreu. Não encontramos referências a ele nos documentos a que recorremos. Talvez na Áustria se conheça mais sobre ele. Concitamos principalmente os piauienses a buscarem maiores dados sobre esse alemão calmo e grandalhão que, para explicar a história antiga e a origem da raça brasileira, tanta contribuição deu à história do Piauí, tendo ali residido durante anos, ensinado e pesquisado. Quanto ao seu livro Antiga História do Brasil, tem sido fonte de estudos há mais de 40 anos, inspiração do livro a que nos referimos, de Vitor Gonçalves Neto, e motivo principal de 2 artigos em jornais, um publicado no Jornal do Comércio, de Recife, em 16 de março de 1969, de nossa autoria, e o último publicado no Jornal do Brasil, em 21 de janeiro de 1970, de Renato Castelo Branco. Devemos a divulgação de obra de Schoenagen ao esforço e entusiasmo do eminente engenheiro Raimundo Nonato Medeiros, delegado do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal do Piauí e administrador do Parque Nacional de Sete Cidades, no município de Piracuruca, região hoje tombada como patrimônio histórico, a única pessoa, talvez, que possui um exemplar dessa obra, além do exemplar existente na coleção de obras raras da Biblioteca Nacional. Tivemos conhecimento dela em fevereiro de 1968, quando fomos a Teresina convite de nosso amigo João Bezerra da Silva. Através dele travamos conhecimento com a nova geração de intelectuais piauienses, da qual destacamos o desembargador Simplício de Souza Mendes, Arimateia Tito Filho, Fontes Ibiapina, doutores Darcy Inodi, Otávio Bentes Guimarães, o Basílio, cultores das melhores tradições de sua terra e entusiastas colaboradores da divulgação daquele patrimônio histórico milenar que são as ruínas das 7 cidades de Piauí. Em maio de 1968 lemos no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, uma notícia vinda dos Estados Unidos, acompanhada da reprodução de um quadro de símbolos, dizia o texto, encontrados na Paraíba e levados para Waltham, em Massachusetts, no EUA. Estes símbolos foram estudados durante quase 100 anos. Finalmente o professor Cyrus Gordon, especialista em assuntos mediterrâneos, conseguiu decifrá-los. Indicam que os fenícios estiveram nas terras que hoje formam o nosso país, pelo menos 2000 anos antes de Cristóvão Colombo descobrir a América e Cabral chegar ao Brasil. 2 dias após a publicação dessa nota, vimos em outro jornal outra nota, Lusos, Cabral chegou antes, em que alguns portugueses radicados no Brasil mostram-se mesmo revoltados, manifestando a disposição de fazer uma representação junto à Embaixada dos Estados Unidos. Logo abaixo, na mesma nota, afirma um professor do Instituto de Geociências da Universidade de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o professor americano pode estar certo, lembrando que os vikings, liderados por Erickson, estiveram na América antes de Colombo descobri-la. Acrescentou que o professor teve o mérito de decifrar os símbolos encontrados na Paraíba e levados para os EUA. Assinalou que a notícia o surpreendeu, porque nunca ouvira falar na existência desses símbolos em áreas do Nordeste. Ora, não é outro assunto senão esse, o de que trata o presente livro, de que tratam muitos outros livros já publicados no Brasil e em Portugal, na Inglaterra e em outros países, embora seja a antiga história do Brasil o que mais se dedica ao assunto. Primeiramente, vejamos o que traduziu o professor Cyrus Gordon dos símbolos encontrados na Paraíba. Somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano 19 de Irã, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente à África, mas fomos separados por uma tempestade e nos afastamos de nossos companheiros e assim aportamos aqui, 12 homens
homens e 3 mulheres. Numa nova praia, que eu, o almirante, controlo. Mas, auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Foram descobertas pelo engenheiro de Minas Francisco Soares da Silva Rotunda, que dirigiu, a respeito, um relatório, em 7 de julho de 1896, ao presidente da província da Paraíba, o qual foi transcrito na memória constante do número 4 da revista do Instituto Histórico Brasileiro. Foi justamente Rotunda quem copiou as inscrições de uma pedra. Na ocasião, o doutor Ladislau Neto examinou-as e as considerou apócrifas. Mas, tendo sido enviadas, cremos que primeiramente à França, o sábio francês Ernesto Renan as estudou detalhadamente e declarou serem de verdadeira origem fenícia. Seguindo depois para os Estados Unidos, o assunto dormiu durante quase 100 anos, até que o professor Cyrus Gordon, de Brandeis University, em Boston, com a sua reconhecida autoridade em línguas mortas, aprofundou-se no assunto e decifrou-as, tendo em princípio deste ano vindo ao Brasil para assenhorear-se melhor no local, da natureza das inscrições. Essas inscrições foram encontradas no final do Petroglíficas Brasileiras. Século passado, em Pouso Alto, Paraíba. Em 1896 foi publicado em Manaus um tratado do historiador Henrique Onfroy de Thoron, que pretendeu interpretar as misteriosas viagens do rei Salomão. Thoron sabia latim, grego e hebraico e conhecia também as línguas tupi e quichua. Interpretou ele da Bíblia hebraica, palavra por palavra, que a narração do Livro dos Reis sobre a construção e viagem da frota dos judeus, juntamente com a frota dos fenícios, do rei Irã, da cidade de Tiro, então capital fenícia, referem-se ao rio Amazonas, para organizarem a procura de ouro e pedras preciosas, estabelecendo naquele local colônias e ensinando aos indígenas a mineração e lavagem de ouro pelo sistema dos egípcios. Conforme descrição que nos deixou Diodoro, minuciosamente, nos capítulos 11 e 12 do terceiro tomo de sua História Universal. O nosso grande historiador e arqueólogo Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, amazonense, chegou a juntar cópias de 3.000 letreiros e inscrições encontrados no Brasil e em outros países americanos, e aponta semelhanças com inscrições encontradas em outros países do Velho Mundo. Bernardo Ramos esteve na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, estudou a inscrição ali encontrada, afirmou ser de caracteres fenícios e traduziu-as: Tiro, Fenícia, Badesir primogênito de Jetabaal. Essas inscrições foram encontradas em 1836, no pico dessa montanha, a uma altitude de 840 metros, e mede cada uma 3 metros. Badesir reinou na Fenícia de 855 a 850 a.C., como se pai reinara em 887 a 856. Pode-se concluir que a inscrição, se considerarmos verdadeira a tradução de Ramos, teria sido gravada entre os anos 887 a 850 a.C. e provaria a evidência de que os fenícios, já antes da era cristã, teriam estendido seus expedições à América do Sul, e essas inscrições teriam tido o intuito de imortalizar a glória do nome fenício, além da simples demarcação das entradas ao interior do Brasil. Alexandre Braghini, no seu livro Enigma da Atlântida, Irmãos Pongetti Editores, 2A edição, 1959, sustenta a tese de que o berço da civilização teria sido a América do Sul, de povos descendentes do continente Atlântida. A teoria sobre Atlântida aparece em milhares de obras, desde Platão, que a menciona em seus diálogos Timeu e Crítias. Era um país, dizia Platão, que ficava situado além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar até as ilhas de Cabo Verde. Essa ilha era mais vasta que a Líbia e a Ásia reunidas, e os navegantes passavam dela para outras ilhas e destas para o continente que borda esse mar. Referia-se o filósofo, evidentemente, América. Também Romero alude a ela, e Solon, Eurípides, Estrabão, Dionísio de Halicarnasso, Plínio. Até sobre um hipotético continente chamado Humã, desaparecido no Pacífico, levantaram discussões e é tema do livro The Lost Continent of Man, de James Churchward, editado nos Estados Unidos. O autor manuseou o Codex Cortesianus e analisou as 2.000 pedras com inscrições descobertas por Niven no noroeste do México, para reforçar sua teoria. Tradições arraigadas de povos orientais, chineses,
tibetanos, indianos, mongóis, se referem a um continente situado no Pacífico e que teria submergido em consequência de uma grande catástrofe. E os homens daquele continente já dispunham de aparelhos voadores e possuíam mesmo a capacidade de poderem viajar pelas estradas siderais desconhecidas e atingir os desembarcadouros de distantes planetas. São teorias antigas, tradições que apresentamos apenas como referências. Mas, voltando a Alexandre Braghini, cita ele a pág. 258 de sua obra, os principais arqueólogos que percorreram o Mato Grosso são os senhores R. O. Mars, o general Cândido Rondon, o Dr. Barbosa, Bernardo da Silva Ramos e Leconte. Frote Ramos e Frote descobriram naquele estado inscrições rupestres em fenício, em egípcio e até em língua sumérica, assim como textos escritos em caracteres alfabéticos análogos aos empregados antigamente em Creta e Chipre. Certamente são surpreendentes essas descobertas, porém Mars chegou à conclusão de que o Mato Grosso encerra vestígios de uma civilização muito mais antiga que a dos fenícios e cários. Como já disse anteriormente, as tradições correntes entre os indígenas falam num grande e poderoso império que se estendia em tempos muito afastados, para o oeste e o norte de Mato Grosso, e nessas lendas parece haver fundamento. Na mesma obra, a pág. 153, Braghini menciona uma carta que recebeu do Brasil, do engenheiro Apolinário Frote, que dizia: os fenícios serviam-se, para gravar suas inscrições sul-americanas, dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para sua escrita hieroglífica. Estes métodos eram empregados pelos astecas, como também pelos povos desconhecidos aos quais se atribuem os petróglifos da bacia do Amazonas. O resultado de minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios. Os antepassados desse povo saíram da América do Sul. Ora, resultados tão surpreendentes que Frote se recusava a publicá-los, temendo contrariar as verdades estabelecidas, são bem explicáveis, porquanto Humboldt, que tanta contribuição deu ao Brasil nos seus estudos da vegetação amazônica, das condições climáticas e até de inscrições, foi atingido pela Ordem Régia em 2 de junho de 1800, que proibia a entrada de estrangeiros nos domínios das províncias do Pará e do Maranhão. Mas, as notas de Apolinário Frote devem existir em algum lugar, se descobertas, muito adicionariam aos estudos das origens do povo brasileiro. Cândido Costa, paraense, foi outro historiador que muito se dedicou ao estudo das inscrições encontradas no Brasil. Em 1896 publicou em Belém, Pará, sua obra O Descobrimento da América e do Brasil, em homenagem ao 4º centenário do descobrimento do Brasil. Em 1900, tendo ampliado a mesma obra, publicou em Lisboa, pela antiga Casa Bertrand, de José Bastos Mercador de Livros, com o título As Duas Américas. Nessa obra, Cândido Costa menciona inúmeras inscrições e obras de arte e utensílios antigos encontrados no Brasil. Menciona ele a pág. 38, Lord King-Borog dispensou somas consideráveis para provar que as tribos de Israel é que o Novo Mundo deve a origem de suas civilizações, e Bresseur de Bourbourg reconheceu entre os selvagens do México e da América Central o verdadeiro tipo judaico, assírio e egípcio, tendo também observado perfis gravados nas ruínas de Karnak muito semelhantes aos da Judéia. Escreveu Ferdinand Denis que, tendo o conde de Nassau enviado ao centro de Pernambuco um seu compatriota, encontrou este duas pedras perfeitamente redondas e sobrepostas, e outras amontoadas pelas mãos dos homens, e as comparou com alguns monumentos toscos que vira em Drente, na Bélgica. José de Sá Bettencourt e Ascioli, natural de Minas Gerais, e bacharel em Ciências Naturais pela Universidade de Coimbra, fundando em 1799 um estabelecimento de plantações de algodão nas margens do Rio das Contas, na Bahia, em terras compradas do capitão Mor João Gonçalves da Costa Dias, por ocasião das escavações para firmar alicerces de uma casa nesse terreno.
encontrou uma espada com copos de prata, e prosseguindo as escavações, foram ainda encontrados pedaços de loução puríssima da Ásia e diversos artefatos de vidro com bordados e dourados. Existe também uma memória, datada de 1753, em que o seu autor dá a notícia de uma cidade abandonada no interior da Bahia, na qual existiam palácios, inscrições, colunas, aquedutos, ruas, arcos. É mencionado nessa memória que certo indivíduo chamado João Antônio achara nas ruínas das casas da dita cidade um dinheiro em ouro, de forma circular, tendo de um lado a figura de um jovem ajoelhado, do outro, arco, coroa e seta. Como preciosidades que foram encontradas numa praça, citam uma coluna de pedra preta e de grandeza extraordinária, e sobre ela a estátua de um homem regular, com a mão na ilharga esquerda e o braço direito estendido, mostrando com o dedo índice o polo norte, e em cada canto da praça estava uma agulha imitando as que usavam os romanos, mas algumas já estragadas e partidas. Em 1840, chegou à Bahia a fragata dinamarquesa Belloni, com os tenentes Venson, Schultz e o naturalista Kruger, encarregados de examinarem as ruínas dessa cidade, mas não lhes foi possível descobrir o local em que estava localizada. Antônio Galvão, no seu Tratado dos Descobrimentos Antigos e Modernos, Lisboa, 1731, cita a Pague 8, no ano 590, antes da encarnação de Cristo, partiu da Espanha uma armada de mercadores cartagineses feita à sua custa, e foi contra o Ocidente por esse mar grande, ver se achava alguma terra, diz que foram dar nela, e que é aquela a que agora chamamos Antilhas e Nova Espanha, que Gonçalo Fernandes de Oviedo quer nesse tempo fosse já descoberta. O mesmo Galvão afirma que os antigos não só conheciam a América, como a sua primitiva população é oriunda da Ásia. Cândido Costa diz, na obra citada, referindo-se ao Santuário da Lapa, em Pernambuco, se ficar provado que este antigo templo é obra humana, estará provada também a existência de uma civilização pré-histórica no Brasil. E menciona também que Robert M. Larney, reitor de Clonfert, escreveu uma carta ao editor de Public Opinion, alegando que São Brandão, o patrono de sua igreja, Catedral de Clonfert, Galway, na Irlanda, fundada em 558 de nossa era, não somente colonizou a América 900 anos antes do nascimento de Colombo, como também evangelizou uma porção do povo daquele país. Naquela época, há também na Irlanda a lenda de que São Patrício percorreu diversas partes do Atlântico. Como vemos, é vasta a literatura e as teorias, teses e hipóteses levantadas quanto à descoberta e colonização do Brasil por povos antigos. Mas, nenhum se aprofundou tanto no assunto quanto Ludwig Schoenager nesta obra. E mais extensos são seus estudos etimológicos sobre a origem da língua tupi. Capítulo I. O estudo da história no Antigo Brasil. O Brasil possui uma extensa literatura sobre sua pré-história. Os autores dessas obras chamam-se também indianistas, devido aos seus estudos sobre as línguas e dialetos dos antigos habitantes deste continente. São trabalhos de alto interesse e grande valor, como os de Couto Magalhães, do pernambucano Alfredo Carvalho, cuja morte prematura foi lamentável, assim como de muitos outros. Mas, essas obras não tratam de história, não procuram as datas cronológicas para os acontecimentos que descrevem. Por isso elas não encontram o nexo das coisas, que é o fio condutor no desenvolvimento dos povos do nosso planeta. É muito interessante raciocinar que o Planalto de Goiás foi o primeiro ponto seguro da crosta terrestre, dizer que a raça tapuia nasceu autóctone no Brasil, há 50 milênios, ou calcular que Atlântida foi antigamente ligada com o Brasil e ficou afundada entre 90.000 a 9 anos antes de Cristo. Essas são lendas paleológicas, com as quais não pode contar a historiografia. O estudo da antiga história brasileira começou no norte. Em 1876, apresentou Onfroy Toron, em Manaus, seu excelente tratado sobre as viagens das frotas do rei Irã de Tiro, da Fenícia, e do rei Salomão, da Judéia, no rio Amazonas, nos anos 993 a 960 a.C. O sucessor de Toron em Manaus é Bernardo Ramos II. Um legítimo amazonense,
com traços característicos da descendência tapuia, também com a inata modéstia dessa antiga raça brasileira. Bernardo Ramos é hoje o primeiro paleógrafo do Brasil, um Rui Barbosa no terreno das ciências arqueológicas. Sua obra é o produto de um trabalho assíduo, de 30 anos, são 4 grandes volumes, com as cópias de 3.000 letreiros e inscrições, a metade do Brasil e de outros países americanos, a outra parte dos países dos 3 velhos continentes. O autor compara sempre as inscrições americanas com inscrições semelhantes dos países do Velho Mundo, para provar a homogeneidade da escrita. Bernardo Ramos foi primeiro numismático e vendeu algumas coleções de moedas, com bom lucro. Esse dinheiro, ele o aproveitou em fazer viagens longínquas às 3 Américas, visitou também Europa, Egito e Babilônia, para estudar, em todos esses países, as antigas inscrições. Bernardo Ramos. A obra de Bernardo Ramos ainda não está impressa. 1928. O autor apresentou o seu manuscrito, com todas as fotografias e desenhos anexos, sucessivamente aos presidentes doutores Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, que examinaram minuciosamente a obra e prometeram providenciar sobre a impressão de trabalho tão valioso. É de esperar que dificuldades não se sobreponham à publicação de tão erudito e importante trabalho. Cândido Costa, o grande historiador colecionador do Pará, mandou publicar o seu magnífico livro As Duas Américas, prudentemente, em Portugal. Esse livro vale para o Brasil como uma biblioteca de história universal nas faculdades de letras do sul do Brasil. Seu livro é farto em notícias importantes sobre o antigo Brasil, obrigando o leitor a pensar e iniciar novos estudos. Apreciável e coerente é, por exemplo, a crítica do autor a respeito do chamado Santuário da Lapa, em Pernambuco, de que afirma: se ficar provado que esse antigo templo é obra humana, provada será também a existência da civilização pré-histórica do Brasil. Isso é claro e inegável. O autor deste tratado pesquisou, no interior de Pernambuco, aquele importante edifício pré-histórico. No respectivo capítulo serão explicados todos os pormenores desse testemunho da antiga civilização e da clarividência histórica de Cândido Costa. No Maranhão formou-se, em redor da simpática figura do jovem professor Rubem Almeida, um novo centro de estudos históricos, para indagar do passado maranhense e restabelecer a antiga fama da Atenas brasileira. No Piauí, o interesse pela história antiga do Estado faz parte do seu patrimônio intelectual. Desde o erudito governador do Estado, que favorece generosamente todos os estudos científicos piauienses, até o novíssimo aluno do liceu ou da escola normal, existe em todos o mesmo interesse pela história da antiga pátria dos Tabajaras. 3. O Ceará é um notável centro de inteligência e energia intelectual, onde se estuda, com alto interesse, as coisas históricas. Na primeira fileira estão as figuras proeminentes do senador Tomás Pompeu e do barão de Studart, que exortam pelo seu trabalho infatigável seus contemporâneos, assim como a geração jovem, para se dedicarem a novos estudos. Mesmo nas cidades menores, como Camocim, Sobral, Quixadá, Baturité e muitas outras, existem centros intelectuais, onde se trabalha e estuda a história e a pré-história da terra cearense. 4. Nos 4 menores estados do Nordeste encontrou sempre o autor deste opúsculo um forte interesse pelos estudos da antiguidade brasileira. Os presidentes dos estados facilitaram as suas indagações em toda parte, os institutos históricos forneceram-lhe indicações importantes sobre todos os pontos da história. Esses institutos já possuem pequenas coleções de cópias de letreiros antigos, provenientes do interior desses estados. Também particulares se ocupam com o estudo das inscrições. Em Acari, no Rio Grande do Norte, encontramos um agricultor e desenhista, José Azevedo, que nas suas horas livres copiou os letreiros da região, com muito cuidado, e compilou um interessante quadro de letras do antigo alfabeto brasílico, sobre que falaremos adiante. Em Bananeiras, na Paraíba, surpreendeu-nos o filósofo químico José Fábio com um grande quadro de letreiros, apanhados nos rochedos da Serra dos Cariris Velhos. Havia tirado também pequenas quantidades da tinta encarnada, com a qual são sobrepintadas as linhas cravadas nas pedras. O exame químico dessa tinta revelou a mistura de óxido de ferro com um elemento gomoso vegetal, que os antigos químicos fabricavam com tanta felicidade que resistiu, com sua cor viva,
ao sol e à chuva, durante 2 milênios. Em Picuí, na Paraíba, conseguimos obter, no Paço Municipal, do comerciante José Garcia e de outro senhor, cópias de inscrições que existem na vizinhança daquela cidade, com indicações exatas dos respectivos lugares. Muito grande é também o número dos prefeitos que nos deram minuciosas informações sobre os letreiros que existem nos seus municípios. 5. Esses fatos constataremos oportunamente perante a crítica dos incrédulos, que reclamam cópias fotográficas dos letreiros e certificados elucidativos sobre a veracidade de tais comunicações. É-lhes fácil tal crítica, a eles que nunca andaram mesmo nos sertões e nunca viram um só letreiro com seus próprios olhos. Petróglifos que existem em rochedos há 2000 a 2500, não é possível fotografá-los. Ficam cuidadosamente desenhados, verifica-se com os dedos, com boa lente, as linhas meio gastas, tiram-se com facas crostas sobrepostas e reconstrói-se, com critério, o conjunto da antiga escrita. 6. O engenheiro francês Apolinário Frot, que viveu 30 anos no interior da Bahia e juntou ali cerca de 100 cópias de inscrições e letreiros, constatou que todos esses petróglifos são documentos da antiga mineração. Encontrou a chave dos sinais, compreendeu as medidas das distâncias e o sistema das antigas estradas de penetração. Finalmente, descobriu o Sr. Frot que há 300 anos antes o português Roberto Dias tinha encontrado e compreendido o significado desses letreiros, que lhe haviam indicado o lugar das ricas minas de prata, na bacia do Alto São Francisco. 7. Está largamente provado que existiu, no primeiro milênio antes da era cristã, uma época de civilização brasileira. Já conhecemos 2000 letreiros e inscrições espalhados sobre todo o território brasileiro escritos nas pedras com instrumentos de ferro ou de bronze, ou com tintas indeléveis, quimicamente preparadas. Essas inscrições petroglíficas foram feitas por homens que sabiam escrever e usaram os alfabetos dos povos civilizados do mar Mediterrâneo. Já provado também se acha que existiu uma navegação transatlântica entre esses povos e o continente brasileiro, durante muitos séculos antes de Cristo. A maior parte dos letreiros brasílicos são escritos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito. Existem também inscrições com letras da antiga escrita babilônica, chamada sumérica. Além disso, temos letreiros escritos com hieróglifos egípcios, e podem influência fenícia no Mediterrâneo os diferenciar, em outros lugares, variantes de letras que se encontram nas inscrições da ilha de Creta, da Caria, da Etrúria e Ibéria. Encontram-se também letras gregas e mesmo latinas. Os sábios especialistas que se dedicam só ao estudo da petroglifia compreenderão mal esse caos da antiga escrita brasileira. O historiador tira suas conclusões numa outra base. O estudo da história começa com a cronologia. Primeiro se indaga a data histórica de um acontecimento, ou de uma inscrição. No caso de ser impossível encontrar o ano, procura-se a década. Se essa também é incerta, define-se o século no qual se deu o acontecimento. As navegações dos fenícios começaram 2500 anos antes de Cristo, mas limitaram-se, durante muitos séculos, ao mar Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar foi dominado pelo Império dos Atlantes, cuja capital foi Gades. A dinastia de Atlas reinou em ambos os lados do estreito cerca de 500 anos. Fora do estreito, nas costas ilhas atlânticas dominaram os Tartécios, cuja capital era Tartessos, ou Tarsos, na foz do rio Tom-Tarsis, Guadiana. As frotas dos Tartécios andaram, como disse o salmista hebraico Davi, em todos os lugares, e sua capital possuía riquezas iguais às riquezas da Babilônia. Esses antecessores dos portugueses já navegavam entre a Península Ibérica e América Central 1500 anos antes da era cristã. É provável que os tartécios navegassem também nas costas do Brasil. Os atlantes, bem como os tartécios, foram sobreviventes e refugiados da Atlântida, cujo último desmoronamento devemos colocar na época de 2000 a 1800 a.C. Os atlantes, que se domiciliaram em Marrocos e no sul da Ibéria, tornaram-se um povo conquistador. Platão conta que eles quiseram subjugar todos os povos do Mediterrâneo e apareceram também com grandes exércitos na Grécia, mas sofreram uma derrota perto de Atenas. No Peloponeso, um filho do rei Atlas fundou um reinado, e a filha Maia casou com outro rei da mesma península, que era aliado dos Atlantes. Cerca de 1300 a.
C. Foi destruído o Império dos Atlantes pela dinastia ibérica dos Geriões, que fundaram um poderoso império nacional na península, com a capital Carteja. Os tartécios se abstiveram de qualquer ingerência nas lutas continentais e limitaram-se ao seu império marítimo. Os fenícios aproveitaram-se da queda do Império dos Atlantes e procuraram uma aliança com os Geriões, bem como uma amizade e aliança comercial com os tartécios. Ambos concordaram que os fenícios estabelecessem uma estação marítima em Gades e que suas frotas mercantes pudessem passar o estreito, para navegarem nas costas atlânticas. Isso foi cerca do ano 1200 a.C., quando já a cidade de Tiro, ou Turo, tinha alcançado a hegemonia sobre todas as cidades e colônias fenícias. Em 1100 a.C. chegou a primeira frota dos fenícios às costas do nordeste do Brasil, e em 1008 a.C. entrou o rei Irã de Tiro numa aliança com o rei Davi, da Judéia, para explorarem comumente a Amazônia brasileira. O rei salmista conta esse acontecimento com as seguintes palavras: "O meu Senhor encheu meu coração com prudentes conselhos. Para edificar ao Supremo um templo digno de sua glória, precisava eu de um aliado que me ajudasse com a sua riqueza. Deus me mostrou Irã, rei daquele poderoso Tur, que ganhou tantas riquezas pela sua aliança com os tartécios, cujas frotas andam em todos os mares." E num outro salmo, disse Davi: "Quando o Supremo mandar seu delegado, o Messias, todos os reis deste mundo se submeterão ao seu império, e apresentarão tributo e ricos presentes, os reis do Egito, da Núbia, de Tartessos e das ilhas longínquas do oceano." Verifica-se que Davi, o aliado dos fenícios, tinha seguro conhecimento do império marítimo dos tartécios e sabia que os fenícios já haviam feito parte desse domínio colonial. Davi morreu em 997 a.C. e temos, nessa data histórica, um ponto seguro para o nosso cálculo cronológico da antiga história brasileira. No capítulo seguinte será explicada a primeira viagem transatlântica dos fenícios, cerca de 1100 a.C., e contaremos a estada dos fenícios no Brasil, desde esta data. A metrópole da Fenícia, a cidade de Tiro, foi destruída por Alexandre Magno em 332 a.C. Até essa data, quer dizer, durante 769 anos, continuaram as relações marítimas e comerciais entre a Fenícia, a atual Síria, e o Brasil. As emigrações de egípcios para o Brasil, em navios dos fenícios, começaram no tempo do usurpador Xexonque, que se apoderou do trono dos faraós em 935 a.C. Essa imigração recebeu um novo impulso pela invasão dos núbios, sob o chefe Napata, em 750 a.C., que anarquizou todo o Egito. Os cartagineses participaram do domínio brasileiro dos fenícios desde 700 a.C. e ficaram ali até a destruição de Cartago pelos romanos, em 147 a.C., quer dizer, durante 533 anos. Nessa época, que se estendeu quase sobre um milênio inteiro, foram escritos os letreiros que encontramos ainda hoje nos rochedos do interior do Brasil. Não é possível que todos eles sejam escritos pelo mesmo sistema e alfabeto. A escrita dos fenícios modificou-se, nesse grande espaço de tempo, diversas vezes. Também a escrita demótica dos egípcios não ficou sempre na mesma. Formou-se o alfabeto grego e depois apareceu o alfabeto itálico latino. Os cartagineses foram um povo conquistador e levaram nos seus navios tripulantes e soldados de diversas nações. As inscrições brasileiras foram escritas por mercantes e mestres de obras das minas. Foram comunicações deixadas pelas diversas expedições, para indicar o rumo das estradas, as distâncias dos lugares e a situação das minas. É muito provável que tenha desaparecido, no correr do tempo, uma grande parte dos letreiros e quase todos que foram escritos em placas soltas. Bernardo Ramos encontrou algumas placas com escritos em Atuma, no Amazonas. No Museu Goiudi, no Pará, existem alguns vasos com letras, que foram encontrados nos aterros da ilha de Marajó. Na Sala do Sumé, do Castelo das Sete Cidades, no Piauí, existe ainda a chamada biblioteca, contendo dúzias de placas de pedras coladas pela ação atmosférica, umas em cima das outras,
Talvez, desligando-se essas placas por um processo químico, se poderá verificar se elas contêm escritos. Finalmente, é de supor-se que os chefes dos povos tupis, principalmente os sacerdotes piagas, aprenderam o modo de escrever dos estrangeiros e o preparo das tintas indeléveis. Assim começou também o costume entre os povos indígenas, de fazer desenhos artísticos e humorísticos nas paredes lisas dos rochedos, costume que se estendeu até a América do Norte. O investigador cuidadoso, porém, encontrará sem dificuldades, grande diferença entre as inscrições da escrita fenício-egípcia e as similares petroglíficas do morismo dos indígenas. Henrique Onfroy de Toron, monografia intitulada Voyages des Vaisseaux de Salomão ao Fleuve des Amazones, publicada em Genova em 1869 e em Manaus, em 1876. Consta também do tomo IV dos Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, de 1905. 2. Bernardo da Silva Ramos, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica. 3. Odilon Nunes, o notável historiador piauiense, dedica algumas páginas ao assunto tratado nesta obra, referindo-se a ela e às opiniões emitidas por Ludwig Schoenagen, nas suas Pesquisas para a História do Piauí, volume I, Imprensa Oficial do Estado do Piauí, 1966. 4. Também Gustavo Barroso dedicou-se a esses estudos em Aquém da Atlântida. 5. Contudo, as inscrições lapidares que se encontram em penhascos e grutas, por muitas partes do Brasil, especialmente no Nordeste e na Amazônia, quando não esculpidas, são desenhadas com tintas que, pelo frescor e nuances que ainda guardam, levam a crer foram feitas com alguma substância mineral que as torna quase indeléveis. Foram traçadas por artífice de uma civilização que havia ultrapassado a idade da pedra, e que já se utilizava de metais e se tornara capaz de elaborar uma composição química. Os índios contemporâneos da conquista atribuíam tais pictografias a seus avoengos mais remotos, enquanto pesquisadores modernos presumem que foram deixadas por povoadores de outra casta de gentios que antecedeu as dos gentios da época do descobrimento, ou mesmo pertencentes a alguma civilização que floresceu no continente oriental. Uns aceitam-nas como simples passatempo de seus autores, outros, como propósito comunicativo e até mesmo descritivo, aqui deixadas por tribo nômade ou povo errante ainda não identificado. Ainda outros pretendem elucidar as dúvidas e afirmam que foram gravadas pelos fenícios, há cerca de 2.500 anos. Os argumentos em torno da tese histórica, com referência aos fenícios, são por vezes pueris, outros repousam, entretanto, em critério científico e, pela complexidade do assunto, abrangem toda a área cultural dos primitivos americanos. Odilon Nunes, obra Cite, página 24-25. 6. Em página anterior, refere-se o autor a Bernardo da Silva Ramos, em cuja obra, então inédita, apareciam cópias de quase 3.000 letreiros, e formulava-se Schoenagen esperanças de que fosse publicada, dada a sua importância. Foi essa excepcional obra de Ramos editada no Rio de Janeiro, em 1930, pela imprensa oficial. Consta de 2 volumes, num total de mais de 1.000 páginas, com cópias de cerca de 3.000 inscrições, encontradas no Brasil e outros países. Numa das primeiras páginas consta o seguinte parecer, conferido pelo Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, à Comissão de Arqueologia, examinando o trabalho apresentado pelo Coronel Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, sobre inscrições e tradições do Brasil pré-histórico, considerando que, isolados, os símbolos das inscrições exibidas correspondem eles a caracteres de alfabetos fenício, grego, paleográfico, grego de inscrição, hebraico, árabe e chinês, que a coordenada dos caracteres forma palavras, que a sucessão de palavras, assim representadas, forma sentido, que a autenticidade das inscrições é assegurada, ora por fotografias, ora pela autoridade das obras de onde foram extraídas, que as tradições referidas no trabalho estão vulgarizadas por autores cuja competência não se pode contestar, que os desenhos da cerâmica representada nesse trabalho, correspondem ao estilo grego, que esses desenhos, pela sua precisão e simetria, jamais poderiam ser feitos pelas tribos indígenas existentes no Brasil por ocasião de sua descoberta, que aquelas inscrições foram indubitavelmente produzidas por mão humana e hábil.
resolve julgar o aludido trabalho digno de ser aprovado e aceitas as suas respectivas teorias e conclusões. Manaus, 4 de maio de 1919, a. João Batista de Farias e Souza, Nicolau Tolentino, José da Costa Teixeira, 7 Alexandre Braghini, em sua obra O Enigma da Atlântida, Irmãos Pongetti Editores, 1959, tradução de Marina Bastian Pinto, do original Tessado of Atlantis. Também se refere a Frote, Apag 153, viajando pelo norte do Brasil há uns 15 anos, tive ocasião de encontrar na Bahia um engenheiro francês, residente no país havia 50 anos. Recebi mais tarde do Sr. Frote, uma carta muito interessante, que assim se pode resumir: os fenícios serviam-se, para gravar suas inscrições sul-americanas, dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para sua escrita hieroglífica. Esses métodos eram empregados pelos astecas, como também pelos povos do Amazonas. O resultado das minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios. Os antepassados desse povo saíram da América do Sul. Eles tinham criado 3 poderosos impérios, dos quais 2 no continente que acabo de citar e um no antigo continente. Este englobava o noroeste da África, a Península Ibérica e as ilhas vizinhas. Os pré-egípcios tinham partido de 57º 42,45 de longitude oeste de Greenwich. Frote não indicava latitude, o fato está mencionado em um antigo documento tolteca que possui o qual contém ao mesmo tempo uma história resumida dos pré-egípcios. Ainda mais, descobri na Amazônia uma inscrição que narra a viagem efetuada na terra que hoje é a Bolívia, por um certo sacerdote pré-egípcio. A inscrição a qual alude este trecho da interessante carta de Frote é sem dúvida a que foi descoberta na bacia do rio Madeira. Este acontecimento produziu sensação naquele tempo na imprensa brasileira. A decifração do texto prova que em época remota um grupo de pré-egípcios foi ter as minas de prata da Bolívia. Capítulo 2. Lista cronológica dos fatos históricos, desde 1100 anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. E o primeiro descobrimento. O escritor grego Diodoro, da Sicília, dá-nos, nos capítulos 19 e 20 do 5º livro da sua História Universal, a descrição da primeira viagem de uma frota de fenícios que saiu da costa da África, perto de Dakar, e atravessou o Oceano Atlântico no rumo do sudoeste. Os navegadores fenícios encontraram as mesmas correntezas oceânicas de que se aproveitou Pedro Álvares Cabral para alcançar o continente brasileiro, e chegaram com uma viagem de muitos dias às costas do nordeste do Brasil. Conforme o cálculo cronológico, dado no capítulo precedente, devemos colocar essa viagem, esse primeiro descobrimento do Brasil, na época de 1100 anos antes de Cristo. Diodoro conta a viagem da frota dos fenícios quase com as mesmas palavras com que narram os compêndios escolares brasileiros a viagem de Cabral. Os navios andavam para o sul, ao longo da costa da África, mas, subitamente, perderam a vista do continente. Uma violenta tempestade levou-os ao alto mar. Ali, perseguindo as mesmas correntezas, descobriram eles uma grande ilha, com praias lindas, com rios navegáveis, com muitas serras no interior, cobertas por imensas florestas, com um clima ameno, abundante em frutas, caça e peixe, e com uma população pacífica e inteligente. Os navegantes andaram muitos dias nas costas dessa ilha, que foi a costa brasileira entre Pernambuco e Bahia, e tendo voltado ao mar Mediterrâneo, contaram a boa nova aos tirrênios, que eram parentes e aliados dos fenícios de Tiro. Estes resolveram logo mandar também uma expedição à mesma ilha e fundar ali uma colônia. Para compreender essa narração de Diodoro, precisamos nos ocupar desse grande escritor. Nascido em Agrigento, cidade grega da Sicília, viveu em Roma, como contemporâneo de Cícero e Júlio César, com os quais esteve em relações amigáveis. Escreveu uma história universal em 45 livros,
dos quais possuímos mais da terça parte. Era um historiador muito consciencioso, fez longas viagens, e sabia numerosas línguas. Sua obra é uma fonte inesgotável para os nossos conhecimentos da antiguidade. Como grego, não era ele amigo dos fenícios e dos cartagineses, mas reconheceu o grande valor dessas nações de navegantes para a civilização geral dos povos. Seria uma ofensa pueril contra a historiografia pretender que Diodoro tivesse inventado aquela narração da viagem transatlântica dos fenícios. Temos para isso uma confirmação indireta de parte do mesmo escritor. Em outro lugar fala Diodoro sobre a viagem de uma frota cartaginesa na costa da África, até o Golfo de Guiné. Foram 50 grandes cargueiros, chamados carpácios, com 30.000 pessoas a bordo, para o fim de fundar colônias no sudoeste da África. Era chefe da expedição o general Anum, que foi encarregado de estabelecer um grande domínio colonial para Cartago, no lado oriental do Oceano Atlântico, Essa viagem foi realizada cerca de 810 a.C., mas a expedição não obteve resultado. Diodoro enumera todas as estações da viagem e indica as distâncias geográficas, que correspondem exatamente às atuais. Os querneus, um povo civilizado, resquício da Atlântida desfeita, que moravam na costa do Senegal, ajudaram aos cartagineses para encontrarem lugares para a projetada colonização, mas as condições do país eram tão selvagens que ninguém quis ficar ali, e Anum foi obrigado a voltar, com todos os navios e passageiros, à sua terra. Essa narração prova que Diodoro conhecia bem a situação da África Ocidental, do Oceano Atlântico e do Golfo de Guiné, e sabia perfeitamente que a grande ilha, descoberta pelos fenícios, era situada no outro lado do Atlântico. A expedição de Anum prova mais que os cartagineses, naquele tempo rivais dos fenícios do partido de Tiro, invejavam-nos, devido ao domínio colonial que os tírios possuíam no continente brasileiro. Por esse motivo, quiseram criar um domínio igual no sul da África. Quanto às correntes oceânicas que levaram os fenícios, bem como a Pedro Álvares Cabral, ao Brasil, contra sua vontade, é preciso destruir essa lenda definitivamente. O capitão do Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu no fim do ano de 1926, de um pescador, uma garrafa correio que continha uma notícia do cruzador inglês Capetone. Essa belonave cruzava a costa ocidental da África e, passando o Golfo da Guiné, lançou a garrafa, que chegou, em rápida viagem de 6 semanas, à costa do Rio Grande do Norte. As correntes oceânicas que saem da Guiné, rumo à criação artística mostrando o Brasil, foram conhecidas dos navegadores da antiguidade como na Idade Média. Um barco fenício navegando. Os fenícios haviam navegado nas costas ocidentais da África, como amigos e aliados dos tartécios, já há 100 anos, e tiveram conhecimento da existência da grande ilha no outro lado do Atlântico. Por isso, procurando as correntes ocidentais, chegaram em poucas semanas à costa brasileira. Pedro Álvares Cabral, o mais nobre navegador da frota do rei Manuel, ele, cujo bisavô já conhecia toda a costa ocidental da África, com todas as suas correntes, aproveitou aquela conhecida estrada marítima para chegar rápida e seguramente à costa do Brasil, da qual já tinha em mão o mapa geográfico. Colocamos o primeiro descobrimento do Brasil no ano 1100 a.C. porque os fenícios ofereceram ao rei Davi da Judéia aliança para a comum exploração da Amazônia, em 1008 a.C. Os portugueses gastaram para chegar na Baía ao Maranhão e ao Pará mais de 100 anos. Os fenícios fizeram suas operações investigadoras com maior rapidez e conheceram, em poucos decênios, todo o litoral do Brasil, incluindo o grande Rio Mar do Norte, mostrando o que parece ser durante o primeiro século da estada dos fenícios no Brasil, deram-se ainda mapa mundi com outras ocorrências de grande importância. Já mencionamos a resolução dos tenentes conhecidos atualmente, tirrênios de mandar uma frota para a mesma ilha, quer dizer, ao continente, inclusive América Cileiro. Tirrênios e etruscos são os habitantes da Etrúria, da Itália Superior, foram povos pelasgos de alta cultura
guerreira, conhecidos por suas construções ciclópicas e sua fina arte cerâmica. Na ilha de Marajó mostram os compridos aterros e os antigos muros de pedras toscas. O sistema do trabalho ciclópico dos etruscos. Mais característicos são ainda os vasos cerâmicos encontrados em Marajó, que revelam claramente a arte e letras do alfabeto dos etruscos. Essa imigração pode ser colocada no espaço de 1080 a 1050 a.C. Um outro ponto histórico está em relação com a Guerra de Troia, cujo término colocam os antigos historiadores no ano 1181 a.C. É nossa suposição, porém, que aquela época guerreira continuou ainda durante decênios. A luta para ganhar a cabeça da ponte entre Europa e Ásia era uma guerra mundial. Os troianos tinham como aliados mais de 30 povos da Ásia, os agressores gregos tiveram ao seu lado 50 povos e tribos. A guerra quase ficou sem fim e resultado. Troia foi conquistada e destruída 6 vezes, como provaram as escavações. A 7ª conquista era definitiva. A guerra estendeu-se sobre a Trácia e a Ásia Menor e suas consequências foram desastrosas para muitos povos. Os fenícios, que viam nos gregos os seus competidores marítimos e comerciais, estiveram com suas simpatias ao lado dos troianos e prestaram seu auxílio aos vencidos. Diodoro e outros escritores gregos contam que os fenícios levaram milhares de pessoas dos povos vencidos para suas colônias e assim fundaram diversas novas cidades com o nome de Troia. As mais conhecidas foram Troia, perto de Veneza, uma Troia no Lácio, donde nasceu a história de Enéas, uma Troia na Etrúria, que foi chamada também Troila, uma Troia na costa de Marrocos e uma Troia na costa atlântica da Ibéria, perto da cidade de Vigo. No norte do Brasil ficou a tradição de que a cidade mais antiga dessa região fosse Tutóia, cuja Morubixaba era, ainda na chegada dos europeus, o chefe reconhecido do litoral norte, desde o Rio Grande do Norte até o Pará. O nome antigo foi provavelmente Turtóia, a união dos dois nomes mais ilustres, Tur, a metrópole dos fenícios, e Troia, o centro heróico da resistência contra os invasores gregos. A cronologia concorda perfeitamente com essa explicação, e a eliminação da consoante R é regra comum na evolução da língua tupi. Os fenícios fundaram mais 2 cidades com o nome Tura ou Turo, uma no Rio Grande do Norte, hoje Touros, e uma na Bahia, hoje Torre. A chegada das Amazonas ao Brasil foi na mesma época. O nome Amazonas, dado para a bacia inferior do Grande Rio, isto é, a região entre as fozes do rios Xingu e Parintins, é antiga. No tempo da conquista europeia assim também chamavam os tupinambás o curso inferior do mesmo rio, conquanto o seu nome geral fosse Maranhão. A história das Amazonas é um capítulo interessantíssimo da história da antiguidade. Em geral, só se conhece a aparição dessas guerreiras sob sua rainha Pentesileia, na guerra troiana, onde a valente mulher desafiou Aquiles, o primeiro herói dos gregos. Mas, a história dessas guerreiras é muito mais antiga. Diversos historiadores opinam que a primeira sociedade de mulheres guerreiras formou-se na cidade Espera, localizada numa ilha do Grande Lago Trítonis, na África Ocidental. Esse lago era ligado ao Oceano Atlântico por um canal, mas, ao tempo de uma grande enchente, entrou o mar pelo adentro, destruindo a cidade Espera e obrigando as Amazonas a procurarem uma nova pátria. Essa narração lembra os cataclismos oceânicos que destruíram Atlântida, mas, existe também no interior da África Ocidental o Grande Lago de Tchad, e de lá sai um rio que percorre o país do Daomé. 2. Onde hoje ainda vive um povo com mulheres montadas e armadas, as chamadas Amazonas de Daomé. Muitos escritores viajantes do século passado visitaram e descreveram esse estado de guerreiras africanas. Depois da destruição da cidade de Espera, reuniu a rainha Mirina sobreviventes e entrou com seu exército no território dos Atlantes, em Marrocos. Estes exigiram que as Amazonas entregassem suas armas e se dedicassem ao trabalho agrícola. Mirina recusou-se a essa imposição e venceu-os numa batalha, obrigando-os a fornecer cavalos e víveres às Amazonas. Depois invadiram a Numídia, hoje Algéria, onde existiu, sob a rainha Gorgo, uma outra sociedade de mulheres guerreiras. Mirina venceu Gorgo, a quem também foi imposto fornecer animais,
vestidos e víveres. As Amazonas continuaram sua viagem pelo litoral da Líbia até o Egito, onde o faraó as recebeu com amizade e ofereceu-lhes víveres. De lá passaram a Palestina e a Síria, onde o povo lhes foi hostil, travando-se muitos combates. Os reis fenícios, porém, de Sidom e Tiro, ofereceram a Mirina paz e amizade. As Amazonas ali ficaram algum tempo para repousar das fadigas da longa viagem. Saindo da Fenícia, passaram as Amazonas para a Ásia Menor, apoderando-se de um território perto do Cáucaso, na atual Armênia. Mirina organizou ali um estado e governou até sua repugnância por um tal estado de tranquilidade. Sempre fizeram invasões e pilhagens no território dos vizinhos, e quando rebentou a guerra troiana, logo resolveram intervir na luta. Depois da morte da rainha Pentesileia, uma parte das Amazonas voltou à Armênia, as outras erraram e vagabundearam nos países da Ásia Menor, até que os fenícios as convidaram a irem nos seus navios para Nova Canaã, descoberta por eles no Oceano Atlântico. Caracteristicamente, tinham as Amazonas, na Armênia, um lago com uma ilha chamada Faro, onde estabeleceram um centro nacional com um pequeno templo, no qual foi sepultada a rainha Mirina. Isso foi sem dúvida em lembrança da sua antiga cidade, Espera, na ilha do Lago Tritonis. No Baixo Amazonas fundaram elas a cidade Faro, e lá existe também o lago, com seu antigo templo, escondido ao meio de uma pequena ilha. Essa Troia é a mais conhecida, arqueologicamente e literariamente, devido à obra Ilíada, o mais antigo poema épico, escrito antes de 750 a.C., atribuído a Homero, em que narra a guerra com os gregos. O herói troiano Enéas, filho de Vênus, escapa com alguns partidários e instala-se no Lácio, dando origem ao povo romano. Entre 1870 e 1890 o arqueólogo Heinrich Schliemann identificou o local da antiga Troia com a colina de Sarlik, descobrindo ali 7 cidades superpostas, do Apris e as frotas de Irã e Salomão no rio Amazonas, 993 a 960 a.C., o Tratado de Henrique Onfroy de Toron sobre o suposto país Ufir, publicado em Manaus, em 1876, e reproduzido em As Duas Américas, de Cândido Costa, em 1900. É um trabalho completo que acabou com todas as lendas e conjecturas a respeito das misteriosas viagens da frota de Salomão. Toron sabia latim, grego e hebraico, e conhecia a língua tupi, como também a língua quichua, que é ainda falada nas terras limítrofes entre o Brasil e o Peru. Da Bíblia hebraica prova ele, palavra por palavra, que a narração dada num Livro dos Reis, sobre a construção, a saída e viagem da frota dos judeus, junto à frota dos fenícios, refere-se unicamente ao rio Amazonas. As viagens repetiram-se de 3 em 3 anos, as frotas gastaram um ano entre os preparativos e a viagem de ida e volta, e ficaram 2 anos no Alto Amazonas, para organizar a procura do ouro e de pedras preciosas. Estabeleceram ali diversas feitorias e colônias, e ensinaram aos indígenas a mineração e lavagem de ouro pelo sistema dos egípcios, descrito por Diodoro, minuciosamente, no terceiro livro, capítulo 11 e 12. Ali, no Alto Amazonas, exploraram as regiões dos rios Apirá, Paruaçu, Parumirim e Tarxixa. No livro dos Reis, da Bíblia, está bem narrado quantos quilos de ouro o rei Salomão recebeu dessas regiões amazônicas. O mister de nosso trabalho é principalmente a exata reprodução artística do Templo de Salomão em historiografia, e por isso devemos acrescentar aqui algumas explicações históricas que não se encontram no trabalho de Toron. Quando o Brasil era colônia de Portugal, os seus destinos eram dirigidos em Lisboa. Quando chegaram aqui os antigos descobridores, dependeram também, para o desenvolvimento de suas empresas, da situação política dos países do Mediterrâneo. Os fenícios tiveram sempre muitos inimigos que invejavam as suas riquezas, mas, bons diplomatas, com ninguém brigaram, nunca fizeram guerras agressivas e, em toda parte, solicitaram alianças políticas e comerciais. Assim, esse povo pequeno, que nunca foi mais de 500.000 de almas, espalhado sobre centenas de colônias longínquas, pôde conservar, durante 2 milênios, um grande domínio marítimo e colonial. O rei David, dos judeus,
havia fundado um poderoso reino, que atingiu seu apogeu no longo governo de Salomão. Os fenícios mostraram-se muito amigos de seu grande vizinho, que lhes forneceu principalmente trabalhadores, que faltavam na Judéia. Ambos os países estiveram também em boas relações com o Egito, onde reinava a dinastia dos Tanitas. Essa tríplice aliança deu a seus componentes uma certa segurança contra os planos conquistadores dos assírios, e favoreceu as empresas coloniais, no Atlântico. Mas, em 949 a.C., apoderou-se o chefe dos mercenários líbicos, Sheshonq, do governo do Egito e destronou a dinastia dos Tanitas. Esse chefe não era amigo do rei Salomão, tendo este querido repor a dinastia caída. Sheshonq vingou-se, incitando Jeroboão a fazer uma revolução contra Salomão, e tornou-se o instigador da divisão do reino judaico em 2 estados. Jeroboão ficou como rei das províncias do norte e Roboão, filho de Salomão, ficou com Jerusalém e a província da Judéia. Depois, no 5º ano de governo de Roboão, apareceu Sheshonq com grandes exércitos na Judéia, sitiou Jerusalém e obrigou Roboão a entregar-lhe quase todos os objetos de ouro do templo. Assim, levou Sheshonq a maior parte do ouro que Salomão recebera da Amazônia, além de 4 grandes escudos que pesavam 5 quilos de ouro, cada um, para o Egito. O usurpador mandou colocar no templo de Amon, em Karnak, uma grande lápide, na qual são narrados todos os pormenores dessa guerra contra a Judéia e enumeradas as peças de ouro que o vendedor trouxe para colocá-las nos templos egípcios. Essa lápide ainda hoje existe. 2. Sheshonq, que olhara de mau grado os negócios que haviam feito os fenícios com os judeus, ofereceu àqueles uma sociedade comercial, com o fim da procura de ouro. Assim, apareceram, de 940 a.C. em diante, egípcios no Brasil, chegados nos navios dos fenícios. Foram engenheiros, mestres de obra e trabalhadores de mineração que Sheshonq mandou para abrirem minas de ouro no Brasil. 3. Os maiores compradores de ouro, na antiguidade, eram os egípcios. Nenhum povo desprezou o ouro, mas os egípcios precisavam sempre do duplo e do triplo de que necessitavam os outros. Crentes na ressurreição da carne no dia do juízo final, preparavam-se para poder ingressar na vida futura em boas condições. Tinham artistas que sabiam embalsamar e embelezar os corpos e os rostos dos mortos, de tal maneira que estes apareceriam perfeitos e belos ainda depois de 2 a 3 mil anos, como sabemos do túmulo da rainha Tinhanen. Mas os mortos não apenas queriam permanecer novos e belos, necessitavam também de ouro, prata e pedras preciosas para reaparecerem na vida futura com os meios financeiros que correspondiam às suas posições anteriores. Por esse motivo, não só os reis, altos sacerdotes, nobres e altos funcionários, como também todas as mulheres e os homens menos ricos, juntavam e acumulavam ouro durante sua vida, para ser depositado nos seus túmulos. Uma única restrição devemos fazer às conclusões de Onfro e Toron. É certo que os judeus fundaram nas regiões do Alto Amazonas algumas colônias, onde negociavam, e ali se mantiveram durante muitos séculos, tendo deixado, indubitavelmente, rastros da civilização e da língua hebraica. Também o nome Solimões, para o curso médio do Grande Rio, tem a sua origem no nome do rei Salomão, cuja forma popular era sempre Solimão. Mas isso não justifica que a antiga língua brasílica, o tupi, fosse muito influenciada pela língua hebraica. O tupi é muito mais antigo e pertence à grande família das línguas pelasgas, que foram faladas em todos os países do litoral mediterrâneo. Os povos da antiga Atlântida falaram essa língua, e a mesma língua gravura representando o comércio do Sumérica, dos antigos babilônios, pertenceu a essa fenícios com os egípcios língua gerla, dos cários, respectivamente, dos pelasgos. Os diversos ramos dessa língua diferenciaram-se entre si como, no tempo moderno, as línguas romanas. O laço comum dos povos pelasgos era a organização da ordem sacerdotal dos cários e o comércio marítimo dos fenícios. Os sacerdotes e os mercantes entendiam-se com todos, e por isso formou-se, já no 2º milênio antes de Cristo, uma língua geral,
que foi falada desde a Ásia Menor até a América Central, e deveria ser chamada pelas Guastupi. Essa língua, que os antigos brasileiros chamaram Encatu, o bom andamento, falaram os mercantes fenícios, bem como os sacerdotes, sumés e piagas, dos povos tupis. O hebraico é muito mais novo. Quando Moisés apareceu com seu povo em Canaã, não trazia ainda uma língua organizada. Os tijolos com os 10 mandamentos, recebeu-os Moisés da Caldeia e foram escritos em língua babilônica. Depois, aprenderam os judeus a língua popular dos fenícios e, muito mais tarde, elaboraram os levitas, com os elementos da língua fenícia, uma língua hierática, que ficou chamada hebraica. A língua tupi no Brasil não tem ligação com essa formação posterior. É conhecida a grande amizade e forte aliança entre Salomão e Irã. Além de servir-se Salomão da frota marítima dos fenícios, numa associação de interesses comerciais, recorreu a Irã, quando da construção de seu templo, tendo o rei de Tiro designado um seu homônimo, o arquiteto Irã, para comandar os trabalhos da construção do templo. Um documento assírio do ano 876 a.C. refere-se ao tributo que os habitantes de Tiro eram obrigados a pagar ao seu país para manterem por algum tempo aparente independência, grande quantidade de ouro, prata, chumbo, bronze e marfim, 35 vasos de bronze, algumas vestimentas de cores vivas e um delfim. Reportamo-nos à carta de Afrote mencionada por Braghini. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios. Os antepassados desse povo saíram da América do Sul. Também Toron é da opinião que egípcios e pelasgos eram procedentes da América, dizendo que a língua quichua tem muita semelhança com o egípcio antigo, o grego e até com o hindustani. Lembramos também a hipótese de Wegener de que o Ceará e o Saara formaram outrora uma única região, considerando a semelhança das condições geográficas e físicas entre o Estado brasileiro e aquele deserto, e a chegada dos egípcios e a imigração dos povos tupis, 940 a 900 a.C. O segredo do sucesso em todos os grandes empreendimentos humanos está na continuação inalterável dos primeiros conceitos. Planos efêmeros, hoje iniciados, amanhã alterados, depois interrompidos, novamente recomeçados em outra época, com novos mestres, com outras ambições, nunca terão resultados satisfatórios. Os fenícios foram um povo disciplinado, onde cada qual se submetia ao interesse comum. Uma prática de 1000 anos os havia educado a todos. O navegador é um homem calado, o bom comerciante sabe guardar seus segredos. A Fenícia nunca teve reis ambiciosos, nunca teve poetas ou literatos, nem legisladores. Cada qual conhecia o seu dever, era religioso, zeloso no seu trabalho, não conhecia medo, nem do mar, nem dos obstáculos naturais, nem dos inimigos. Venceu sempre pela sua perseverança e pela prudente diplomacia. E nunca faltava-lhe a grande força motriz, o dinheiro. Tais foram os homens que conquistaram o grande Brasil, sem soldados e sem belonaves. Já tinham eles diversas estações e colônias na costa do Nordeste. No Nordeste, no delta do Parnaíba, foi fundada Tutóia. Na foz do Amazonas, em Marajó, estava a colônia dos Tirrênios. Mais acima, andaram as mulheres guerreiras. No Alto Amazonas, trabalharam as colônias hebraicas. A obra já estava bem iniciada quando chegaram os mineiros egípcios à procura dos filões auríferos. Isso não era praticável no litoral, era preciso penetrar o interior, nas regiões montanhosas. Mas, ali estava a população indígena, os povos tapuios da raça malaia. O povo era pacífico e não mostrou hostilidade contra os estrangeiros. No entanto, eles necessitavam de trabalhadores para suas empresas, e de garantia e segurança para suas obras. Sem esses meios, a penetração era impossível. Os fenícios não ficaram muito tempo indecisos. Já conheciam as ilhas da América Central, as Antilhas, quer dizer, Atlantilha, as pequenas Atlântidas. 1000 anos antes de Cristo, essas ilhas eram ainda maiores, e no lugar onde hoje está o Mar das Caraíbas, havia ainda um grande pedaço de terra firme, chamado Caraíba, isto é, terra dos caras ou caris. Nessa Caraíba e nas ilhas em redor viviam naquela época 7 cinturão de ouro fenício tribos da nação Tupi, que foram refugiadas da desmoronada Atlântida. Chamaram-se caris,
e eram ligados aos povos cários, do mar Mediterrâneo. Os sacerdotes deram-lhe o nome Tupi, que significa filho de Tupã. O país Caraíba, porém, teve a mesma sorte que Atlântida. Todos os anos desligava-se em pedaços até que desapareceu inteiramente, afundado no mar. Os tupis salvaram-se em pequenos botes, rumando para o continente, onde está hoje a República Venezuela. O nome da capital Caracas prende-se a essa origem. Os fenícios tiveram conhecimento dessa região e resolveram levar os tupis em seus navios para o norte do Brasil. Quando chegaram os primeiros padres espanhóis na Venezuela, contaram-lhes os piagas aqueles acontecimentos do passado. Disseram que a metade da população das ilhas, ameaçada pelo mar, retirou-se em pequenos navios para a Venezuela, mas que morreram milhares na travessia. A outra metade foi levada em grandes navios para o sul, onde encontraram terras novas e firmes. Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, confirma, na sua História Brasileira, que essa tradição a respeito da emigração dos caris tupis, da Caraíba para o norte do continente sul-americano, vive ainda entre o povo indígena da Venezuela. O padre Antônio Vieira, o grande apóstolo dos indígenas brasileiros, assevera em diversos pontos de seus livros, que os tupinambás, como os tabajaras, contaram-lhe que os povos tupis imigraram para o norte do Brasil, pelo mar, vindo de um país que não existia mais. Os tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil. Isso quer dizer que eles foram aquela tribo dos tupis que primeiro chegou ao Brasil, e que conservou sempre as suas primeiras sedes entre o rio Parnaíba e a Serra da Ibiapaba. Essa tradição confirma também que a primeira imigração dos tupis passou pela foz do rio Parnaíba. Os tupis, que imigraram mais tarde pela Baía de São Marcos e fecharam seu centro na ilha Tupaon, hoje São Luís, tornaram-se menos estimados pelos tabajaras, potiguares e cariris. Por isso, aqueles se chamavam orgulhosamente tupinambás, que quer dizer homens da legítima raça tupi. Pagaram o desprezo de parte dos outros tupis, pelo insulto tupiniquins e tupinambarana, que quer dizer tupis de segunda classe. Sempre conservou-se também a tradição de que os tupis tinham 7 tribos. Qual foi o fim desejado pelos fenícios com a imigração dos tupis para o Brasil? Procuravam um povo auxiliador para sua grande empresa, um povo inteiro que assim identificou os seus interesses nacionais com os interesses da nova pátria. Os outros que chegaram no Mediterrâneo permaneceram sempre estrangeiros, ficaram em relações com sua antiga pátria e pensavam voltar para lá, logo fosse possível. Os tupis não podiam voltar, sua pátria fora vítima do mar. Procuravam uma nova pátria, uma terra de promissão, destinada para eles por Tupã, como disseram seus sacerdotes. Os fenícios tinham simpatias pelos tupis, que eram da mesma estirpe dos povos cários, entenderam a sua língua geral do bom andamento, eram brancos, um pouco amarelados, como todos os povos do sul da Europa e da Ásia Menor, e tinham uma religião com sacerdotes semelhantes à organização religiosa dos fenícios. Além disso, eram agricultores e tinham um caráter guerreiro. Um tal povo, transferido para o continente brasileiro e nele domiciliado com o auxílio dos fenícios, poderia tornar-se um bom aliado para estes. Os antigos historiadores citam diversos outros exemplos de imigração de povos, com o auxílio e nos navios dos fenícios. Isso foi um dos meios eficazes de que se serviram para segurar suas espalhadas colônias. As primeiras massas dos emigrantes entraram na foz do Parnaíba, onde Tutói era porto de recepção. Dividiram-se em 3 tribos, ou povos, e chamavam-se tabajaras, entre o rio Parnaíba e a Serra do Ibiapaba, potiguares, que se domiciliaram além do rio Poti, e cariris, que tomaram as terras da Ibiapaba para o nascente. Não é possível que eles já chegassem com essa distinção de tribos. Os chefes escolheram esses nomes depois da colocação de imigrantes e delimitação dos respectivos territórios. Entretanto, escolheram os fenícios um outro ponto de entrada para a segunda onda dos imigrantes. Foi a Ilha do Maranhão, um ponto importante para a navegação e para a penetração ao interior. 5 rios perenes, Muni, Itapecuru, Mearim, Pindaré e Grajaú unem suas fozes em redor da linda ilha e abrem o caminho para o interior. Além disso, foi naquele tempo a Baía de São Marcos a embocadura oriental do rio Amazonas, quer dizer, do rio Pará, formado pelos 12 rios paraenses, inclusive o Guamá, o Tocantins e o Xingu. Desde a foz desse grande rio até a foz do Mearim, existiu a Estrada dos Furos, entre a costa do continente e a linha ao longo das ilhas e bancos oceânicos.
furtos. Mesmo no tempo dos europeus, existia ainda a passagem pelos furos, desde S. Luís até Belém, somente interrompida em 2 pontos. Por isso, os tupinambás chamaram Marañón, o grande rio da terra, que se estendeu desde a Baía de São Marcos até os Andes, no Peru. Mas, é provável que tenham sido os navegadores fenícios os formadores desse nome, que é hoje a denominação do estado do Maranhão e do curso alto do Amazonas. Nomina Cuoquiabente sua fata. Os fenícios escolheram então a ilha de São Luís como porto de entrada e iniciaram os alicerces para a cidade, empregando o grande labirinto do sistema pelasgo. Os emigrantes deram à ilha o nome de Tupaon, que significa burgo de Tupã, e nela fundaram numerosas vilas e aldeias, das quais existiam ainda 27 no tempo da chegada dos europeus. Se os tabajaras duvidaram da descendência legítima tupi dos emigrantes da segunda época, foi talvez o motivo dessa dúvida, o fato de que aqueles tupis tinham levado consigo um certo número dos antigos indígenas da Caraíba e das ilhas, que lhes serviam como trabalhadores. Mas, os emigrantes repeliram qualquer dúvida sobre a pureza de seu sangue tupi e adotaram o nome significativo de Tupinambás, iniciando logo uma política de expansão, sobre a qual falaremos em lugar próprio. O pagamento para os sacrifícios que fizeram os fenícios com a transferência dos tupis para o Brasil foi o contrato pelo qual se obrigaram estes a fornecer aos fenícios soldados para garantirem e policiarem suas empresas no interior. Tupi-Guarani significa guerreiro da raça tupi. Os padres portugueses escreveram Tupi-Guarani, mas no nome antigo é Guarani, derivado da palavra pelasga-garra, que mudou nas línguas posteriores em guerra pela lei do abrandamento das vogais. Os guaranis nunca foram um povo separado, foram legítimos tupis que andavam armados com as boas armas de bronze que lhes forneceram os fenícios. Por esse contrato ganharam estes um exército aliado, cujo efetivo subiu depois a muitos milhares de guerreiros. A respeito dos mineiros egípcios que chegaram ao Brasil, deve-se constatar o seguinte: nas lápides, onde são inscritos os acontecimentos do governo do faraó Ramsés I, está narrado que esse rei fundou na sua capital Tebas, em 1170 a.C., uma escola de engenharia e mineração. Dos engenheiros de Minas que foram ali instruídos, mandou o faraó uma comissão para diversas regiões da Arábia para explorar as jazidas de lápis-lazuli. Uma outra comissão mandou ele à Etiópia para estudar e explorar todas as minas de ouro que ali existiam. Uma outra comissão foi encarregada de explorar as minas de cobre de Ataca. Outros engenheiros egípcios foram, em navios dos fenícios, para o sudeste da África e exploraram ali, por conta do faraó, as minas auríferas de Moçambique e do Transvaal. Assim, não foi coisa extraordinária que cedesse Xexonque aos fenícios engenheiros egípcios para organizarem as empresas de mineração no Brasil. E a participação dos cartagineses na colonização do Brasil, 750 a.C., colocamos a fundação de Cartago no espaço de 850 a.C. a 840 a.C. Em 1240 a.C. foi fundada, no mesmo lugar, a colônia fenícia Birsa, que ficou bem fortificada para poder servir como um ponto estratégico da estrada marítima, que liga a bacia oriental do mar Mediterrâneo à sua bacia ocidental. Nesse sentido, ganhou a pequena cidade de Birsa uma certa importância no movimento marítimo. No ano 850 a.C., deu-se uma tragédia real de Tiro, mas não conhecemos exatamente nem os fatos, nem os nomes dos implicados. O rei foi assassinado por instigação de um parente e a rainha viúva Elisa, ou Dido, refugiou-se, com seus partidários, e com uma grande frota, em Birsa, onde foi construída a grande cidade de Cartago. Não é possível que esse plano nascesse do cérebro de uma mulher. Foram 2 partidos que lutaram entre si violentamente, e o partido vencido ficou obrigado a procurar uma outra cidade, um acontecimento muito comum na história da antiguidade. Neste caso, porém, saíram os dissidentes com o plano de fundar uma nova metrópole, bastante forte para dominar mesmo a antiga pátria. Começou logo o combate entre os 2 rivais. Os cartagineses mandaram emissários a muitos países para juntar operários, colonos e soldados para sua nova capital. Os tírios mandaram frotas para impedir esse recrutamento. Mas Cartago cresceu e, para vingar-se dos tírios, o Senado cartaginês declarou que não deixaria passar pelo Estreito de Gades,
Gibraltar, qualquer navio que levasse imigrantes para a grande ilha dos Fenícios, no Oceano Atlântico. Isso foi cerca de 820 a.C. Os cartagineses quiseram, principalmente, impedir que os tírios levassem mestres de obras e trabalhadores egípcios para o Brasil e ameaçaram todos esses imigrantes com a pena de morte, no caso de caírem eles em poder dos navios encarregados do policiamento do estreito. Poucos anos depois, cerca de 810 a.C., organizaram os cartagineses a grande expedição ao Golfo de Guiné, sob a chefia de Enon, sobre a qual já falamos. Foi a orgulhosa tentativa de fundar, no Oceano Atlântico, um domínio colonial ainda maior do que o domínio dos tírios. Essa tentativa fracassou e os cartagineses ficaram desiludidos e desanimados. Mas, finalmente, com o correr do tempo, desapareceram a animosidade e a rivalidade entre os dois irmãos Tiro e Cartago. Eles entraram num acordo que estabeleceu um certo condomínio sobre as possessões coloniais das duas potências. Assim, aparecem de 750 a.C. em diante também os cartagineses no Brasil. Sua estação marítima estava no Lago Extremos, perto de Natal, atual capital do Rio Grande do Norte, o que será explicado no respectivo capítulo. A fundação de Cartago é assunto ainda meio nebuloso entre os historiadores. Alguns afirmam que Pigmalião, filho de Belos, rei de Tiro, irmão de Elisa, Dido, e Diana, matou Siquei e provocou a fuga de Dido para o norte da África, onde fundou Cartago. Outros citam que Pigmalião era rei de Tiro, em 850 a.C., época que exclui na agenda como a provável fundação de Cartago. Quanto a Elisa, é tradicionalmente apresentada como a fundadora da cidade, situada a 16 quilômetros da atual Tunis, e seu nome vem da palavra fenícia Cartagisat, nova cidade. N. do Apris. V. Testemunhos literários do quarto século a.C. O filósofo grego Platão escreveu o seu diálogo Timeu e Critias em 380 a.C. Declara ele nesse livro que seu avô Critias adquiriu um manuscrito do legislador Solon, no qual este relatou diversas e interessantes notícias geográficas. Disse Solon que os sábios egípcios lhe explicaram a posição e a história da Atlântida submersa e dos outros países que existem ainda atrás do lugar onde estava Atlântida. Platão se declara convicto que ao lado ocidental do Oceano Atlântico existisse um grande país. O filósofo Aristóteles escreveu a sua geografia cerca de 350 a.C. Nesse livro, ele confirma as notícias de Platão sobre Atlântida e declara que os fenícios e cartagineses haviam fundado muitas colônias no grande país do Ocidente. Aristóteles foi o preceptor de Alexandre Magno. É certo que esse sábio ensinou a seu discípulo tudo o que sabia sobre a geografia do nosso planeta, e que o jovem Alexandre esboçou seus grandes projetos de conquista do mundo nas doutrinas de seu mestre. Esses planos implicavam também a soberania sobre os mares e sobre as colônias dos fenícios. Assim se refere Alexandre Braghini, em seu Enigma da Atlântida, a página 13, ao diálogo de Platão. Depois os sacerdotes fizeram saber a Solon que conheciam a história de Sais, a partir de 8.000 anos antes daquela data. Há manuscritos, disseram-lhe, que contém o relato de uma guerra que lavrou entre os atenienses e uma poderosa nação que habitava uma ilha de grandes dimensões situada no Oceano Atlântico. Nas proximidades dessa ilha existiam outras e mais além, no extremo do oceano, um grande continente. A ilha chamava-se Poseidonis ou Atlantis, e era governada pelos reis aos quais pertenciam também as ilhas próximas, assim como a Líbia e os países que cercam o Mar Tirreno. Quando cedeu a invasão da Europa pelos Atlantes, foi a cidade de Atenas, como cabeça de uma liga de cidades gregas, que pelo seu valor, salvou a Grécia do jugo daquele povo. Posteriormente a estes acontecimentos, houve uma tremenda catástrofe, um violento terremoto abalou a terra, que foi logo depois devastada pelas torrentes de chuva. As tropas gregas sucumbiram e Atlântida foi tragada pelo oceano. Via destruição de Tiro, em 332, e a expedição da frota de Alexandre Magno para a América do Sul em 328 a.C. O ato mais brutal do grande chefe da nação helênica, cuja figura mostra tantos traços de generosidade e magnanimidade, foi a cruel destruição de Tiro e a matança de 8.000 prisioneiros,
que se entregaram depois de uma resistência heróica de 7 meses, abatidos pela fome e pelos ferimentos. Além disso, Alexandre mandou saquear todas as casas e vender 30.000 mulheres e crianças como escravas. Só deixou, na cidade demolida, alguns velhos, e nomeou um mendigo como rei dos tírios, de nome Abdalônimo, que era vendedor de água nas ruas. Assim terminou a glória dessa cidade que dominou durante um milênio em todos os mares e contribuiu para a civilização humana. Foi a inata inveja do grego contra o pequeno e tão poderoso competidor comercial e marítimo que impeliu o grande Alexandre a esse ato de brutalidade, que obscureceu o seu retrato histórico, tornando-se a sombra da sua morte prematura. Logo depois da queda de Tiro, invadiu Alexandre o Egito, que não fez resistência. 331 a.C. Visitou a capital, Tebas, o afamado templo tríplice de Karnak e o oráculo do deus Amon. Voltando para o mar, escolheu no delta do Nilo lugar para ser construída ali uma nova capital, que devia trazer seu nome, Alexandria, e devia tornar-se a rainha dos mares, em lugar de Tiro destruída. Nomeou seu general Ptolomeu governador, sátrapa, do Egito, deu-lhe ordem para edificar a nova capital com o maior esplendor, e para construir, depois, uma grande frota. Esta devia procurar e conquistar o domínio colonial dos fenícios, no Oceano Atlântico. Alexandre continuou suas conquistas na Ásia. Ptolomeu edificou Alexandria e preparou a grande expedição para o Ocidente. Agora deixemos falar Cândido Costa, nas Duas Américas, página 48. Não há muito, na vila de Dores, em Montevidéu, um fazendeiro descobriu uma lápide sepulcral de tijolos, onde se achavam espadas antigas e um capacete, danificados pela passagem do tempo, e uma jarra de barro, de grande dimensão. Todos estes objetos foram apresentados ao douto Padre Martins, o qual conseguiu ler na lápide, em caracteres gregos: Alexandre, filho de Felipe, era rei da Macedônia na Olimpíada 113. Nestes lugares Ptolomeu. Faltava o resto. Numa das espadas se achava gravada certa efígie que parecia ser a de Alexandre, e no capacete se viam esculpidas várias figuras, representando Aquiles arrastando o cadáver de Heitor em roda dos muros de Troia. Pode-se supor que algum chefe das armadas de Alexandre, levado por alguma tormenta, surgisse ali e marcasse com tal monumento a sua estadia. Cândido Costa extraiu essa notícia dos jornais de Montevidéu. Temos aí um dos mais importantes documentos da antiga história do continente sul-americano. É deplorável que o exame da lápide não fosse feito mais minuciosamente, para realçar o seu valor histórico. A Olimpíada 113 começou no ano 328 a.C. Ptolomeu já era há 3 anos governador do Egito, e o texto mutilado começou provavelmente assim: para estes lugares mandou o sátrapa Ptolomeu uma frota sob o comando de. O sepulcro era do chefe da expedição, que recebera do próprio Alexandre a espada com a efígie do rei. A ferrugem destruiu as palavras da dedicatória. O capacete foi também um presente do rei. Alexandre sempre levava nas suas viagens um exemplar da Ilíada, de Homero. O seu ídolo foi o herói Aquiles. Apeles deveria pintar para ele o grande quadro, mostrando Aquiles levando arrastado o corpo do chefe dos troianos vencidos, em redor dos muros de Troia. A mesma cena era gravada no grande capacete, que trazia Alexandre nas 2 batalhas decisivas contra os exércitos de Dario. Foi o mesmo elmo, ou foi uma imitação do seu próprio, que deu Alexandre ao seu general, por ele incumbido de conquistar a América do Sul? Indubitavelmente, estava escrito seu nome na lápide, mas o examinador não o decifrou. Devemos supor que a frota foi conduzida por práticos fenícios até as costas do Brasil, na altura da foz do rio São Francisco. Ali aportou ela e o chefe foi informado pelos egípcios que no sul existia mais um grande rio, pelo qual se poderia penetrar no interior do continente. O Rio da Prata foi conhecido dos fenícios, como provam as inscrições. A frota grega navegou ao longo da costa, até a foz do Grande Rio do Sul, onde naufragou, ou pelo menos uma parte, incluído o navio do almirante. Morreram ele e muitos de seus companheiros, o que indica o grande número de armas depositadas no mesmo sepulcro. Ou travou-se um combate naval com um adversário que tinha também navios armados. Talvez fossem estes os navios dos cartagineses. Os sobreviventes da frota grega juntaram os corpos dos náufragos,
queimaram-nos, recolhendo as suas cinzas na jarra de grandes dimensões. Isto também deixa supor que tivessem morrido numerosos guerreiros de alta patente. Soldados e tripulantes comuns não se sepultavam com tais honras. Alexandre morreu em 324, provavelmente envenenado por seus tumba de Alexandre generais. Seu vasto império foi dividido entre os seus generais, que logo começaram a guerrear entre si. As notícias a respeito da sorte da expedição atlântica não tinham ainda chegado ao Mediterrâneo. Ptolomeu proclamou-se rei do Egito e devia enfrentar bastante dificuldade para assegurar o seu poder contra as ambições dos outros generais. Não se interessou mais pelas coisas do Oceano Atlântico. Viu o domínio cartaginês no Brasil quando o rei Alexandre começou o sítio contra Tiro. Mandaram os fenícios navios com muita gente rica, com a mulher e as filhas do rei Estraton, com pessoas doentes e com grandes quantidades de ouro e joias a Cartago, pedindo auxílio contra os agressores. Os sitiados contaram com esse auxílio até o último dia, mas os cartagineses não mandaram nem navios, nem soldados, nem víveres, desculpando-se sob a alegação das grandes lutas que mantinham na Sicília. Depois da queda de Tiro, tomaram eles posse de todas as colônias dos fenícios, na Espanha e nas costas atlântidas. Depois da morte de Alexandre, tornaram-se os únicos senhores do Oceano Atlântico. Em 270 a.C. começaram as lutas entre os cartagineses e os romanos, as quais terminaram em 147, com a destruição de Cartago. Nessas guerras sofreram os romanos inumeráveis derrotas, mas venceram pela sua persistência e pelo patriotismo de seus soldados, enquanto os cartagineses enchiam seus exércitos e suas frotas com soldados estrangeiros e mercenários. Já em 230 a.C. compreenderam os cartagineses que não poderiam resistir aos romanos, que sempre recomeçaram a guerra com novas forças militares. Por isso, resolveu o Senado cartaginês transferir a capital de seu império para as Ilhas Macárias, hoje chamadas Canárias. Os escritores latinos traduziram o nome Massarias erradamente em Fortunatas. Os navegadores da Idade Média mudaram o antigo nome em Canárias. Os senadores cartagineses, que eram todos comerciantes, capitalistas e proprietários de navios, quiseram salvar o domínio colonial que lhes fornecera suas riquezas. A ilha, onde está hoje o porto marítimo Las Palmas, conserva diversas inscrições com letras fenícias, escritas no mesmo sistema que as inscrições brasileiras. Quando as Canárias foram colonizadas, nos séculos XV, pelos portugueses e espanhóis, encontraram eles uma população indígena branca, e na costa, em diversos pontos, erguiam-se 6 altas colunas de pedras que serviam de balizas e faróis aos navegadores. A resolução do Senado cartaginês de transferir para essa ilha sua capital mostra claramente que os cartagineses tinham um intercâmbio permanente com as costas sul-americanas. Os historiadores Tito Livio e Políbio falavam sobre essa resolução, afirmando que, caso os cartagineses tivessem realmente esse plano, os romanos não poderiam aniquilar o poder deles, pois estes não tinham conhecimento do oceano, nem forças marítimas para dominar regiões tão afastadas. Diodoro diz que os cartagineses sempre pensaram firmar-se em lugares escondidos e desconhecidos, onde seus inimigos não os pudessem perseguir. A prudente resolução do Partido dos Mercantes, porém, não se realizou. Amílcar Barcas, o chefe do Partido Conservador e Militarista, organizou demonstrações populares contra uma tal traição à pátria e a mocidade jurou nos templos defender o solo pátrio até a última gota de sangue. Amílcar prometeu organizar, na Espanha, um novo poder militar, suficiente para enfrentar todas as ameaças dos romanos. As guerras continuaram e Cartago caiu, não sem própria culpa, em 147 a.C. Via as relações cortadas as relações marítimas e comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Brasil, os fenícios e egípcios, restantes aqui, procuraram outros campos para sua atividade. Influenciou também o declínio do rendimento das minas de ouro e prata em muitas partes do Brasil. Assim, começou o êxodo dos fenícios para os países do oeste e do norte, para a Bolívia, Peru e México. Apolinário Frote descobriu uma inscrição,
indicando que um grupo de egípcios subiu o rio Madeira, fundou uma colônia no território boliviano e iniciou ali a exploração de minas de prata. Outras expedições subiram o Amazonas até os Andes do Peru. A civilização peruana começou no último século antes da era cristã, 8 séculos antes da chegada dos Incas, como provou o sábio cearense Domingos Jaguaribe. Outros procuraram, nos navios dos fenícios e cartagineses, as costas da América Central. A civilização mexicana principiou também antes de Cristo. O grande calendário solar do Antigo México começa com o ano 75 depois de Cristo. Todas as grandes construções, pirâmides, templos, necrópolis e palácios do Antigo México manifestam a arte egípcia. Esse desenvolvimento concorda perfeitamente com os nossos cálculos cronológicos. Os eruditos romanos da era cristã tiveram também conhecimento do continente americano. O filósofo Sêneca, que morreu em 65 depois de Cristo, escreveu: "Sabemos que no oceano existe um país fértil, que além do oceano existem outros países e nasce um outro orbe, pois a natureza das coisas em parte nenhuma desaparece." As viagens do apóstolo São Tomé ao Brasil, 50-60 BC. Na antiga literatura cristã encontramos a tradição de que o apóstolo São Tomé pregou o evangelho nas costas ilhas do nordeste da África. O nome S. Tomé foi dado àquela ilha, devido a essa tradição. Os primeiros padres portugueses que chegaram ao Brasil ouviram dos piagas que já 1000 anos antes chegaram Sumé, que ensinou uma nova religião. Ele fez longas viagens pelo interior e ganhou muitos crentes. O padre Antônio Vieira escreveu muitas vezes estar convencido de que um apóstolo de Cristo já andara no Brasil. Ele pensava que o nome Sumé era uma modificação de Tomé. Isso é um erro. A palavra Sumé, como o nome de um alto sacerdote, pertence à antiga Pelasga. Os tupis deram esse nome ao apóstolo para venerá-lo. Os piagas mostraram aos padres diversos sinais de pés que significaram que ali estivera o Sumé, cercado por seus amigos e adeptos. Tais sinais de pés existem no interior de Alagoas, onde os padres deram ao rio, que passa ali, o nome de S. Tomé. O mesmo sinal existe em Oeiras, no Piauí, e o povo sempre venerou esse sinal, desde a antiguidade. A forma do pé, gravada numa chapa de pedra, é uma placa comemorativa, usada pelos povos antigos para indicar que naquele lugar esteve um homem que foi um benfeitor do povo. A travessia de S. Tomé pelo Atlântico nada tem de milagrosa. Naquela época, a população das Canárias e das ilhas de Cabo Verde tinha ainda bons conhecimentos do Brasil, e o zeloso apóstolo procurou uma caravela para ir com seus amigos pregar a nova religião aos povos do outro lado do oceano. A navegação árabe nos séculos I e nos 3 primeiros séculos da era cristã dominaram os romanos inteiramente o mar Mediterrâneo. Cada navio que não fosse registrado pela polícia marítima era confiscado, a carga vendida em asta pública e os tripulantes condenados como piratas. A navegação livre foi expulsa para as costas da África, e um novo centro marítimo formou-se nos mares da Arábia. O patrimônio marítimo dos fenícios passou para os povos da raça árabe. Esses navegadores percorreram os mares entre as Índias e a África do Sul e andaram até a América do Sul. Um sábio sírio que fez viagens pelo Brasil declarou, numa conferência que fez, em 1923, no Maranhão, com diversos professores brasileiros, que na antiga literatura árabe existem muitos documentos sobre as viagens dos navegadores árabes para o Brasil e Chile. Aqueles navios rodearam, nos séculos IV, quase todas as costas da América do Sul, e as narrações sobre essas viagens contêm muitas notícias a respeito dos antigos países e povos deste continente. Nos eruditos círculos árabes de Cairo se estuda essa literatura, fazendo-se publicações interessantes sobre esses fatos históricos. Nós sabemos que Marco Polo, o único escritor europeu que publicou na Idade Média um livro sobre a geografia marítima, colheu todos os seus conhecimentos nas viagens que fez em navios árabes. Foram então navegadores árabes que contaram a Marco Polo a existência dos países Catai e Cipanga, nomes até aquele tempo desconhecidos na Europa. Sobre isso falaremos mais tarde, aqui seja somente constatado que esses nomes foram comunicados à posteridade pelos árabes. A origem da Ilha das 7 Cidades já no tempo do Império Romano apareceu na nomenclatura geográfica Insula Septensivitatum,
que significa Ilha dos Sete Povos. No latim, civitas não é cidade, mas a coletividade dos cidadãos. Os escritores romanos chamam um pequeno povo civitas, quase o mesmo a que nós chamamos uma tribo. Na língua portuguesa esqueceu-se a antiga significação e civitas ficou erradamente traduzida como cidade, com o significado de urbe. O primeiro documento é uma crônica da cidade Porto Cali, hoje, o Porto, escrita em latim por um padre católico, cerca de 750 d.C. Foi quando os maometanos árabes já haviam destruído, em 711, o império dos visigodos da Espanha e invadido a Lusitânia. O arcebispo de Porto Cali recusou submeter-se à dominação dos maometanos e deliberou, com seus codiocesanos, como fazer para evitar as grandes humilhações dos cristãos. Perante o grande poder dos árabes, que tinham quase a península inteira, surgiu como único meio a emigração. O porto já possuía naquela época um extenso comércio marítimo e os peritos de navegação declararam ao arcebispo que existia no Oceano Atlântico um grande país a que os pilotos chamavam a Ilha das Sete Civitates. O arcebispo resolveu ir para lá e com mais outros bispos e cônegos. Milhares de fiéis se declararam prontos a acompanhar o corajoso prelado. Juntaram-se 20 veleiros e a expedição saiu em 734, com 5.000 pessoas. A crônica narra que a frota chegou salva no país de seu destino e que muita gente se preparava a seguir para a grande ilha. Outros cronistas narram que a migração do povo lusitano para a mesma ilha tomou, naquela época, grandes proporções, de maneira que os árabes ficaram muito inquietos com esse acontecimento. Os comerciantes árabes, por esse motivo, armaram uma esquadra, que devia ir para a mesma ilha, e verificar as condições daquele país. Essas narrações são uma segura indicação de que, primeiro, os navegadores ibéricos das costas atlânticas e os navegadores das Canárias e do Cabo Verde sempre guardaram a lembrança do grande país do Ocidente, cujo nome se identificou com o nome da Ilha dos Sete Povos, respectivamente, das Sete Cidades. Segundo, que se realizou, já à época de 700 a 950 anos depois de Cristo, uma extensa emigração da Península Ibérica para a América Central e a América do Sul, precedente à chegada dos normandos, noruegueses e irlandeses na América do Norte. A respeito da expedição do arcebispo de Porto Cali, não temos provas de que ela chegasse ao Brasil. É possível que ficasse nos Açores ou chegasse a uma ilha das Antilhas, onde se encontrou, no tempo de Colombo, descendentes de uma antiga emigração europeia. O ponto saliente para as nossas investigações é que, naquela época, a existência da Ilha das Sete Civitates, ou cidades, era conhecida, e que todos os emigrantes só procuraram essa ilha. Quanto à cavalaria dos mares, dirigida pelo infante Dom Henrique, começou, de 1420 em diante, a procurar novas terras. Todos os navegadores buscaram a grande Ilha das Sete Cidades. Muitos voltaram com a nova de ter encontrado a ilha lendária, mesmo a Ilha da Madeira chamaram eles primeiro de Ilha das Sete Cidades. Mas, o grande geógrafo e eremita de Sagres sabia bem que essa ilha era um continente. Finalmente, em 1473, chegou em Lisboa o açorense Fernando Teles, mostrou o seu roteiro e apresentou o mapa de uma longa costa, com muitas ilhas, furos e rios, declarando que essa costa pertencia à grande Ilha das Sete Cidades. Era a costa do norte do Brasil, entre Maranhão e Ceará, com o delta do rio Parnaíba. O rei D. Afonso V. e a junta dos matemáticos, presidida por seu filho, o futuro rei D. João II, acharam a descoberta de Fernando Teles muito importante, mas não consentiram que Teles recebesse a reclamada carta de doação para a Ilha das Sete Cidades. Uma carta de doação não lhe foi recusada, mas em seu teor ela evitou aquela denominação e falou só de uma grande ilha ocidental que Teles pretendia povoar. Os documentos desses descobrimentos e as cópias das respectivas cartas de doação estão guardados no arquivo de Tombo, na repartição das ilhas. Foram publicados na ocasião do centenário da independência do Brasil. Teles, que possuía 8 caravelas e cujos pilotos navegaram em redor das Ilhas Antilhas, bem como no litoral do norte do Brasil, não ficou muito satisfeito com o teor da sua carta de doação e, tendo largas relações com o comércio lisbonense, podia ele influenciar de certo modo o governo. A junta dos matemáticos encarregou então o cônego Fernão Martins, ou Fernão Roriz,
de escrever uma carta ao geógrafo florentino Toscanelli e consultá-lo a respeito da situação da Ilha das Sete Cidades. A resposta do sábio italiano foi tal que a junta dos matemáticos não se opôs mais à entrega a Fernando Teles da carta de doação para a Ilha das Sete Cidades, em 1476. O genro de Teles, Fernando Ulmo, que fez depois da morte de seu sogro uma campanha comercial com um cidadão da Madeira de nome Afonso Estreito, e outros sócios, para explorarem a Ilha das Sete Cidades, recebeu em 1485 uma nova carta de doação, na qual o rei se obrigou a fornecer ao donatário navios armados e forças militares para a conquista das ilhas e terras firmes das Sete Cidades. Esse documento, escrito 7 anos antes da primeira viagem de Colombo, prova que os matemáticos do rei João II sabiam perfeitamente que a chamada Ilha das Sete Cidades era um continente, com ilhas e terras firmes. Chio e Cipanga, respectivamente. Cipango, de Marco Polo e Paulo Toscanelli. O veneziano Marco Polo escreveu seu livro cerca de 1250 d.C. Ele fez viagens ao Oriente durante 20 anos, 1230 a 1250, e formou seu conhecimento, a respeito de Catai e Cipanga, pelos navegadores árabes. Estes explicaram a Marco Polo que esses países eram situados da Arábia para o nascente, mas se poderia alcançá-los também navegando para o poente. Marco Polo compreendeu bem essa ideia e baseou nela a sua teoria de circunnavegação da Terra. Já os navegadores fenícios sabiam que a Terra tem a forma esférica, e os árabes, que navegaram naquela época entre as Índias Orientais e a América do Sul, sabiam que se pode chegar ao extremo oriente e às ilhas do Pacífico navegando para leste, bem como para oeste. O esperto veneziano, que nem foi geógrafo, nem astrônomo, nem físico como Copérnico e outros, compreendeu o segredo da geografia terrestre e voltou para a Europa com a nova teoria. Para ir às Índias, pode-se tomar uma caravela e navegar para o poente. Os turcos ameaçaram o caminho terrestre para as Índias, então, o comércio teve um outro caminho mais fácil, mais barato e mais seguro. Aqui está o grande mérito de Marco Polo. Realmente, seu livro foi a base, não só para a nossa ciência geográfica e astronômica da época da Renascença, mas também para o descobrimento do Novo Mundo. Mas, por outro lado, o livro de Marco Polo criou também uma grande confusão nas outras noções geográficas. Ele não sabia a língua dos árabes e entendeu-se com os navegadores por meio de intérpretes que sabiam italiano. Não tinha a menor noção sobre distâncias marítimas, e como os navegadores dissessem que atrás das Índias e das ilhas, quer dizer, Polinésia e Austrália, estava o grande país Catai e atrás dele Cipanga, pensava Marco Polo que Catai fosse a China e Cipanga fosse o Japão. Os modernos escritores chineses e japoneses provaram, há muitos anos, que a China nunca teve o nome Catai, nem o Japão o nome Cipanga. No livro de Marco Polo o último nome não é escrito Cipanga, mas Cipango, diferença que não tem importância. No italiano sempre se usa a terminação em palavras exóticas, e o C no princípio da palavra é errado, pois ninguém disse Cipanga, como se devia pronunciar o nome com o C italiano. Nem a língua japonesa, nem o árabe, nem o tupi possui a consoante T, C, H. Podemos, por isso, bem supor que o nome era Cipanga. Marco Polo conta que esteve na China, onde foi chanceler e conselheiro íntimo do grande Khan da Mongólia, e acrescenta muitas histórias fantásticas, que os modernos chineses declaram puras invenções. Mas, para lá ele viajou por terra, saindo da Índia, por isso não pôde ele calcular a distância marítima. No Japão, a que ele chama Cipanga ou Cipango, não esteve, mas declara que essa ilha estava situada longe do grande oceano, 10.000 milhas distante do continente asiático, quase no meio entre a Ásia e a África. Esta foi, indubitavelmente, a indicação que Marco Polo recebeu dos navegadores árabes. No meio, entre as Índias, nas quais contavam-se também as ilhas da Polinésia e África, está a América do Sul, e não o Japão. Assim, confirma Marco Polo, mesmo contra sua vontade, a nossa hipótese de que Cipanga era o nome antigo de uma parte da América do Sul, respectivamente do Brasil. E agora Catai. Plínio diz que os montes Catai são altas montanhas da Sarmenha. Isso é uma noção vaga. Sarmácia é a grande planície do norte da Europa e da Sibéria. Lá existe a montanha Altai, mas os romanos tinham poucos conhecimentos daquelas regiões. Os navegadores árabes da Idade Média,
que andaram no país Catai, não atingiram essas regiões continentais do norte. O autor deste tratado viajou no Alto Solimões e nos rios do Acre, no ano de 1910, quando não estudava ainda a antiguidade do Brasil. Ali ele foi informado que as tribos indígenas chamam aquela parte do Brasil de Catai. O grande mapa do Acre, organizado por ordem do governo federal no tempo das negociações com a Bolívia e Peru, contém diversos lugares com o nome Catai, conforme as denominações dadas pelos moradores daquela região. A palavra Tubi-Catai significa o grande mato do rio. Esse rio, respectivamente todos os rios que formam a bacia do Alto Amazonas, vêm dos Andes. Por isso, pode-se explicar Catai como o grande país do mato que se estende até as altas montanhas. A nossa hipótese é que Cipanga, o país dos 7 povos, era o nome dado ao nordeste do Brasil, até o Pará, enquanto Catai era a denominação do interior da Amazônia, até os Andes. Toscanelli acrescentou à sua carta, escrita em 1475 ao rei D. Afonso V, um mapa, no qual ele desenhou a posição das ilhas, Antilhas e Cipanga, quase no meio entre a África e a Índia Oriental, com distâncias quase exatas, a respeito das dimensões do Atlântico, mas não conhecia ainda a existência do continente americano. Ele pensava que se pudesse navegar desde o mar Mediterrâneo até o continente da Ásia, numa linha reta, que passava entre as Antilhas e Cipanga, opinando que as Ilhas Antilhas fossem uma grande ilha apenas. Depois disse, o que vós chamais a Ilha das 7 cidades é a grande ilha Antilha, que se estende para o sul, quase até a ilha Cipanga. A distância entre essas duas ilhas é de 2.500 espaços, que são iguais a 225 léguas. A ilha Cipanga é a maior ilha que nós conhecemos e é riquíssima em metais e pedras preciosas, assim como em todas as outras riquezas da natureza. Toscanelli escreveu essa carta na idade de 73 anos. Era um dos mais instruídos geógrafos do seu tempo. Tinha feito muitas viagens para o Oriente, onde recebeu da parte dos árabes as informações sobre as distâncias marítimas. Ele convenceu-se de que a asserção de Marco Polo a respeito da identidade de Japão e Cipanga fosse errada e calculou bem que Cipanga estivesse situada no lugar onde está o norte do Brasil. A distância entre a ilha mais meridional das Antilhas e as Guianas é menor de 225 léguas. O erro de Toscanelli de que as Antilhas fossem uma única ilha é sem importância. Se ele tivesse sabido que as Antilhas são um grande grupo de ilhas, não poderia identificá-las com a Ilha das 7 cidades. Em todo caso, a junta dos matemáticos de Lisboa tirou da carta do geógrafo florentino a confirmação de que Cipanga seja um continente, como indicou o mapa de Fernando Teles. A costa, com embocaduras de grandes rios, não podia ser a de uma ilha. A lista dos fatos acima enumerados forma grande moldura histórica, dentro da qual desenvolveu-se a antiguidade do Brasil. Examinaremos agora os acontecimentos que se desenrolaram no próprio solo brasileiro.